Gente, boa tarde para todo mundo aí, né? Alguns eu conheço, outros eu não conheço, então uma boa tarde para todo mundo aí. Eu, Douglas, presidente da Ansev, juntamente com o Ismar, vice, Roberta está aqui também, a Mari, daqui a pouco vai entrando mais o resto do pessoal aí. E a gente quer desejar aí para vocês uma boa palestra. Sei que vai ter dúvidas, como eu também tenho, uma coisa nova, uma coisa que talvez traga benefício, mas também traga muitas dúvidas, né, de como se comportar, de como fazer, está certo ou está errado. Então, para pelo menos a gente aprender um pouquinho mais aqui, né, é um assunto, alguns falam que são polêmicos, né, então vamos ver até quanto que a gente pode aprender com isso para a gente poder usar nos nossos escritórios também, né. Ismar, bola é tua. Maravilha, gente. Só para a gente avisar, essa palestra, essa reunião, esse bate-papo, discussão, enfim, está sendo gravado, né? Então, tudo que você falar aqui vai ficar registrado para sempre. Nós vamos depois disponibilizar esse vídeo no YouTube, né, da própria Ansev. E, então, o nosso assunto de hoje é LGPD, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Eu acabei de compartilhar com vocês aqui no chat o nosso primeiro convidado, que é o Lucas Macedo, tá? Advogado, com forte atuação nas áreas de direito civil e do consumidor, com ênfase na adequação de empresas e novas tecnologias, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Baiana de Direito e pós-graduando, é isso, né? Em Direito Processual Civil pela Faculdade de Masio. Possui certificado de LGPD, Segurança de Dados e Responsabilidade Digital pela PUC Rio Grande do Sul. Já tem, e uma observação que eu coloquei aqui, né, já tem vários escritórios que ele tem aí feito um trabalho junto com o Breno, certo? Também um trabalho em vários escritórios, eu acho que próximo de 50, até mais, né? Que você já auxiliou aí também. E hoje, então, passo a palavra para ti, tem o desafio de uns 5, 7, 8 minutos, enfim, né? Para compartilhar, que o nosso grande desafio aqui é bater um papo depois, discutir, para o pessoal tirar todas as suas dúvidas. Lucas, está contigo aí, quiser compartilhar sua apresentação? Boa tarde, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem? Muito bom, tudo certo. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim, aham. Sim. Dá para visualizar. Pronto, acho que está certo. Vamos lá. Então, gente, boa tarde. Eu vou tentar seguir o tempo rigorosamente, como um bom baiano que eu sou. Gosto muito de falar. Pega esse desafio. Vou tentar seguir aqui, né, no máximo aí 10 minutos, que eu quero ser breve, né, não vamos passar aqui além do que vocês precisam saber, né, nesse momento inicial. E eu decidi conversar com vocês, né, para introduzir esse assunto sobre a importância do compliance em proteção de dados. Né, me apresentando, o colega Ismar já falou aí, né, minha atuação. Eu tenho feito já alguns processos de adequação de alguns coworkings. Minha área original, né, assim, eu trabalho muito com a área de tecnologia relacionada aos setores de saúde, que são até dados muito mais sensíveis, né? E eu já presto serviço jurídico para o Conex há um tempo e tenho feito junto com eles essa adequação, né, à LGPD. Até, não sei se vocês já tiveram acesso, quem não teve aí pode deixar o contato aí no chat, que eu posso passar. Inclusive, a gente elaborou um e-book, né, sobre como se adequar, né, um coworking se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu trago aqui essa frase que eu tenho dito sempre. Hoje, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito mais do que uma exigência legal, uma obrigação. É uma exigência do mercado e um diferencial competitivo. Né? Hoje, mesmo a lei tendo aí toda essa discussão, se ela está em vigor, se ela não está em vigor, se ela vai estar em vigor amanhã, se já está, se vai ser cobrado ou se não vai, apesar disso tudo, os clientes já estão solicitando essas mudanças, ele já está, né, o mercado está exigindo essa segurança. Então é muito importante que vocês comecem já a, né, enxergar essa importância desse compliance em proteção de dados. E aí a gente vem para a ideia de qual a importância, né? O que seria compliance, esse termo que a gente só escuta aí, baseado em corrupção. E não é só isso, né? Compliance é estar em conformidade, é se adequar. E nesse caso é em relação às políticas, a política de proteção de dados. Essa adequação,
ela é importante tanto na exigência do mercado. Então, por exemplo, o Brasil fez essa legislação assim com rapidez, né? Ainda todo mundo dizendo que foi muito rápido, porque a União Europeia, né, ela fez a lei deles e a partir daí começou-se uma cobrança da União Europeia para que os países que têm relações comerciais com eles fizessem essa política também. Então, houve uma questão política muito forte da União Europeia de falar, olha, agora eu só vou comercializar com os países que também têm essa proteção de dados. A gente sabe que os dados são o novo petróleo, né, que já existem startups que vivem disso, né, que o negócio da empresa é a venda, enfim, a coleta de dados. Então, é muito importante isso. E aí a gente vem também para a ideia da transparência e segurança. Então, a importância de um compliance é dar transparência aos seus clientes, aos seus consumidores, né, da sua operação interna. E, com isso, fornecer segurança. Então, um cliente que passa determinados dados para vocês, eles vão saber exatamente o caminho que esses dados percorrerão dentro da sua empresa, desde a coleta dos dados até o eventual descarte. Né? Vai tudo que ela passar, tudo que os dados passarem, os funcionários, os setores, tudo isso, né, deve estar transparente para dar essa segurança. E aí eu falo essa segurança dos dois aspectos. Lucas vai falar depois da TI, eu não vou nem me arriscar nessa parte, que não me cabe, eu também não tenho tanto conhecimento, mas a segurança que eu falo é uma segurança jurídica, né, de que existem protocolos, existe uma política de privacidade, né, para isso dar uma segurança para o consumidor. E isso previne litígios, né, porque quanto mais se dá conhecimento, quanto mais se dá informação e a possibilidade do fornecimento de um consentimento e tal, menos tem probabilidade, né, a gente não tem como garantir 100%, mas a probabilidade de ocorrência de litígios posteriores é muito menor. Eu tenho feito muitas consultorias para coworkings e eu tenho escutado alguns relatos, né, de adequações já depois de alguns problemas em relação a dados. Porque, lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não quer falar só sobre os dados virtuais, a gente não está falando só de computador. Né? Arquivos físicos também são disciplinados pela LGPD. Né? Então, assim, não é só também o mundo virtual. Tudo tem que ser... eu estava vendo esses dias, numa aula dos cursos que eu fiz, ele falando o mercadinho, a padaria aí do bairro, que tem um caderninho anotando quem é que está devendo, o endereço, o telefone, para pagar no final do mês. Isso também é uma coleta de dados, né? E, assim, também deve observar os ditames da lei. Então, e a redução de custos. Por que o compliance também reduz custos? A gente tem, não sei, assim, tem diferentes portes aí de coworkings, mas quanto maior a quantidade de colaboradores, mais difícil para você conseguir setorizar algumas atividades, né? E uma das coisas que a gente sempre recomenda agora no compliance e produção de dados é a setorização do acesso de dados pela pertinência funcional do colaborador. Então, vamos supor, alguém que trabalha na área financeira não tem que ter conhecimento dos dados daquele cliente relacionados ao secretariado, vamos dizer, um documento que tenha sido digitalizado eventualmente para uma impressão, né, ou para uma digitalização, enfim, você setorizar. Então, assim, isso é bom também para a empresa, porque melhora o próprio funcionamento, né, já que cada colaborador ele sabe exatamente a sua função, ele sabe exatamente o que ele deve fazer e o acesso que ele tem. Isso resguarda ele como operador de dados, né? Ele também não quer ter acesso a dados que ele não utiliza, porque dados são responsabilidade, dão responsabilidade aos colaboradores também, e é bom para a empresa que consegue fazer esse controle, né, necessário aí para o seu funcionamento. E quais são os pilares fundamentais desse compliance? Administrativo, né, que são os processos internos, tecnologia e jurídico. Não adianta, gente, vocês tentarem fazer um compliance, né, sólido para tentar dar segurança, ter segurança jurídica e também fornecer aos clientes de vocês, se vocês não tiverem esses três pilares em consonância, né, tanto do ponto de vista jurídico,
com a criação de política de privacidade, a reestruturação dos contratos, de um termo de consentimento, também em relação aos contratos dos colaboradores, que também são protegidos, né, pela LGPD, o setor de tecnologia da informação, né, para, dentro do sistema, realmente analisar, fazer gerenciamento de riscos, de vazamento, qual é o antivírus melhor, enfim, essas questões relativas à parte de tecnologia da informação. E o administrativo, é vocês conhecerem os processos internos de vocês, né? Qual é a coleta, para a gente conseguir identificar o enquadramento legal, né, das hipóteses de coleta de dados e tratamento. Então, assim, vocês conhecerem os processos internos. Então, tem, por exemplo, tem coworking que só aceita assinatura física, tem outros que só aceitam virtual, que tem já uma certificação, outros digitalizado mesmo, enfim. Não tem nenhum que seja certo, nenhum que seja errado. Né? Assim, o que a gente tem que analisar é as possibilidades e os riscos. Então, mas é muito importante que esses três setores eles caminhem em conjunto. Né? A gente também não pode chegar aqui ditando regra que inviabilize o negócio de vocês. A ideia não é essa. Né? A gente busca caminhos dentro da estrutura que vocês possuem. Né? Claro que mudanças são necessárias, qualquer processo de adequação exige, né, algumas mudanças, mas não pode ser nada que inviabilize o negócio de vocês. E aí eu trago alguns exemplos de boas práticas. Como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não foi criada, a gente ainda carece um pouco, né, de algumas referências em relação à interpretação da lei. Mas o governo federal, né, lançou em abril desse ano um guia, né, de boas práticas, falando mais ou menos como é que vai ser a interpretação em relação à lei. E aí eu trouxe algumas coisinhas só para pontuar, já que meu tempo, pelo que eu estou vendo, até já se passou. Fazer uma política de privacidade. E aí, gente, eu lembro, olha, vocês têm usuários do site, da parte de contato, que tem um enquadramento diferente, legal, diferente do cliente que você já tem dentro do escritório, né? Que aí você tem que ver se é PJ ou se é pessoa física, que é diferente até dos dados dos colaboradores de vocês. Então, assim, é importante que vocês tenham uma política de privacidade. Pode ser num documento só, mas vocês têm que, assim, aí vocês podem avaliar se vocês preferem dividir, fazer documentos diferentes ou um só, mas tem que ter essas especificidades em relação a cada espécie aí de consumidor, enfim, de titular de dados que vocês tenham. O registro de atividades, né, todo esse tratamento, ele tem que ser registrado, você tem que saber o caminho dos dados mesmo, desde a coleta, né, se a pessoa alterou o dado, quem foi que alterou, né, tudo isso. A setorização de acesso, que eu já falei, pela pertinência funcional do colaborador, e protocolos de conduta, que assim, tem algumas pessoas que falam, a gente não fala se o vazamento vai ocorrer, a gente fala quando o vazamento vai ocorrer, porque muitas já consideram que o vazamento ele ocorre, mas é muito importante que a empresa tenha um protocolo de conduta na hipótese de vazamento, né? Ocorrendo o vazamento, o que é que vai ser feito? Então vai ser informado o titular que houve vazamento, né? Vão ser tomadas medidas de controle para tentar diminuir a proporção, enfim, vai ter que informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela for criada, enfim, estou dando alguns exemplos aqui de boas práticas. E por último, as sanções possíveis. Eu trouxe aqui, bem de forma básica, algumas que a lei traz, né? Advertência, multa, a publicização da infração, suspensões e proibições de acesso ou até da própria atividade. E eu trouxe aqui do lado duas coisas que para mim são tão gravosas quanto a da lei. Mancha na reputação e a quebra da confiança. Né? O coworking, escritórios virtuais, eles vendem facilidade. Né? Quando é aquela pessoa, olha, você não quer gerir um escritório próprio, você não quer ter problema com o administrativo, se o ar-condicionado quebrou, se o funcionário não apareceu, vocês vendem facilidade. Vocês querem que a pessoa chegue lá e não tenha dor de cabeça a não ser o próprio trabalho. Então, qualquer tipo de falha nisso mancha a reputação de vocês e pode fazer, né, ter essa quebra da confiança. Então, é muito importante que vocês prestem atenção a isso. Eu nem falei da figura do DPO, que eu sei que a minha colega que vai me suceder já é até DPO credenciada, doutora Bruna. Então, eu vou deixar até que ela fale um pouco mais sobre a função do DPO, né, dentro de uma empresa, dentro de
de um coworking. E deixo aqui meus contatos. Como eu falei, eu já vi até que algumas pessoas colocaram aqui os e-mails, eu vou colher para enviar esse e-book que eu elaborei junto com o Conexa, né? E é muito importante que vocês deem uma lida. Lá tem até um relatório, um teste para vocês preencherem, uma avaliação de risco, se vocês já fazem hoje, para ver o nível de risco que vocês têm aí dentro do coworking de vocês. Deixei aqui meu Instagram e meu e-mail, estou à disposição também para o final de dúvidas. E como eu já passei do tempo, encerro aí minhas palavras pedindo perdão pelos minutos exagerados. Tá perdoado. Esse perdão do baiano é muito massa. Legal, Lucas, muito bom. Já tem aqui umas 4 dúvidas, já vou deixar para o final aqui. Mas eu quero apresentar aqui, então, a nossa... passou para cima, né, que tá... botei ali no chat também, tá? Advogada Bruna Cerro, acho que é isso, né? Depois me corrige aí. É sócia da Ilahaz Advogados, especialista em direito digital, DPO. Também já tem adequado a alguns escritórios compartilhados, escritórios virtuais ou coworking. Vou deixar com a Bruna aí para falar um pouco mais do que tem para compartilhar conosco aí. Seja bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada, Ismar. Lucas, parabéns pela apresentação aí que me antecedeu, já passaste um bom pente fino aí para o pessoal conseguir, enfim, formular suas dúvidas e questões sobre o tema. Ismar, te agradeço a oportunidade de estar aqui. A pandemia acabou nos interrompendo, era para eu estar em São Paulo lá em março, acho que era o 8º encontro, né, dos escritórios compartilhados, eu ia auxiliar vocês em um painel lá, e no fim a pandemia nos atropelou aí, mas que legal tá aqui com vocês hoje, é uma satisfação enorme, agradeço em meu nome, em nome do escritório Ilahaz Advogados. Nós somos um escritório que atua na área empresarial, e eu sou sócia do escritório e coordeno a área de direito digital aqui do Ilahaz Advogados. Eu vou passar para vocês a minha apresentação agora também. Legal. Então, pessoal, vou passar um pouquinho para vocês aqui hoje de uma aplicação bastante prática, tá? De como é que a LGPD acaba impactando os negócios de vocês. Como eu apresentei, eu sou Bruna, sou sócia aqui do escritório, sou especialista em direito digital, eu sou DPO, o Lucas comentou ali, né, quem é essa pessoa, ele tem um nome bonito internacionalmente, mas na nossa legislação aqui ele acabou ficando encarregado da proteção de dados, né, o pessoal como prefere o nome DPO aí, ficou o nome de mercado. Eu passei por um processo de certificação de mais de um ano, um processo internacional, um processo de GDPR, mas que ele abrange, GDPR é a legislação europeia, mas ele abrange a LGPD aqui. E depois desse processo todo, eu estou passando agora por uma certificação de CISO, que é fora da área do direito, mas eu sou entusiasta da tecnologia, minha pós-graduação em Direito Digital aí é lá de 2012, para vocês terem uma ideia do tempo aí, que eu já estou nesse caminho, e a certificação de CISO, ela é uma certificação específica, bem pesada, de 3 etapas também na área de segurança da informação, a área de TI, né. Então, pessoal, vou passar para vocês de uma forma mais didática que eu puder aqui. Eu tentei selecionar, porque nós temos pouco tempo, como comentou bem o Lucas aí, eu acho que o maior desafio nosso é esse. Até semana que vem eu tenho um curso para dar de LGPD, são 8 horas, então condensar material para esses 5 minutinhos e as dúvidas com vocês é um pouquinho difícil, mas eu tentei de uma forma metódica aqui, dizer para vocês o que é, quando, quem que vai se afetar, por quê e como é que a gente chega lá, tá? Então, o que nós temos? A LGPD, ela trouxe esses novos conceitos, e um deles é este da proteção, né, dos dados pessoais. O Lucas já havia falado que foi um movimento que surgiu internacionalmente, mas o que nós temos agora é que cuidar de dados pessoais dentro das nossas empresas. Eu sempre falo que afeta quem, né? Qualquer empresa que nós olharmos para a palma da nossa mão, pensarmos na nossa empresa e pensarmos se dentro dela tem dados pessoais, nós vamos ser impactados pela LGPD. Então, vocês estão mais do que avisados disso agora, tanto é que estão aqui no evento hoje preocupados com os impactos dessa legislação no negócio de vocês. A questão da entrada em vigor da legislação, ela está agora, né, em setembro, errei um número ali, setembro de 2020, desculpa. Então, nós temos a entrada em vigor, foi um pouco repentina, tá, de entendimento pessoal, eu admito para vocês que eu achava que aquele prazo de maio da medida provisória ali era um bom prazo, porque negócios grandes que já estavam se movimentando,
eles até conseguem se manter. Mas para empresas de pequeno, médio porte, aí, talvez onde a maioria de vocês se encaixem, é difícil sair de uma situação econômica que nós estamos de pandemia agora e ter que suportar esse tipo de investimento, né? Mas foi o cenário que se apresentou. Também entendo que nós já estávamos há 2 anos em um vacácio legis aí, que tinha que ter saído o movimento. Mas, enfim, coworkings de pequeno e médio porte, tá? Esse processo de adequação pode ser realizado dentro de 2 a 4 meses. Já estou entrando aqui em respostas de tempo, de quanto é que nós temos levado nos processos de adequação que nós já estamos tocando aqui em empresas de coworking, que são similares a de vocês, com porte pequeno e médio, tá? Então, é um prazo de 2 a 4 meses ali para nós fazermos toda a implementação do processo. Então, como é que isso se aplica aos coworkings? Nós temos que os nossos clientes, os nossos colaboradores, nós temos que entender onde é que isso impacta nos nossos de gestão, por exemplo, e nós vamos ter que ir lá para os contratos que nós temos com esses prestadores de serviço, adequar os contratos, posicionar quem é controlador, quem é operador, né? Refletir as responsabilidades de cada um. Nós temos que pensar se nós demandamos arquivos físicos, se nós fornecemos locais para as pessoas arquivarem seus documentos, como é que funcionam os nossos, inclusive as nossas políticas de impressão de documentos, para vocês terem ideia até onde vai isso, né? Que tipo de procedimento de descarte nós temos, o que nós fazemos com as nossas folhas de rascunho, até isso nós temos que prever nas nossas políticas, porque alguém pode vir lá, imprimir, enfim, como o Lucas comentou ali, arquivos físicos para nós, né, estão dentro da legislação, vem imprimir documentos com dados pessoais, vai lá para o meu conteúdo de folhas de rascunho, eu disponibilizo para um terceiro, quando vê é dado que vai, é dado que vem. Então, nós precisamos estabelecer esses processos, entender onde estão os dados pessoais da forma mais minuciosa possível e entender esses dados dentro do nosso ambiente e fazer a partir disso com que eles sejam tratados da forma correta. Então, também entra a questão de website, nossa contratação online, entra contratos com terceiros, aí fornecedores, prestadores de serviço, o pessoal que vai lá fazer assistência técnica da nossa TI, todas essas relações, elas precisam ser previstas, precisam ser dimensionadas em seus impactos e precisam ser adequadas. Qual é a principal razão, né? Eu sempre digo que na maioria das empresas, nós podemos substituir quase tudo. Nosso computador estraga, nós substituímos, a nossa cadeira quebra, nós substituímos, nós queremos uma nova sede, nós nos mudamos, nós queremos sair de uma sede fixa e para um coworking, nós vamos, mas o que não sai de dentro das nossas empresas, né? Qual é o maior ativo, de o que uma empresa depende para funcionar? É do cliente, né? E quando nós falamos em depender do cliente, a gente imagina, meu cliente não vai me cobrar isso. Eu estou fazendo isso porque uma legislação me obriga. O meu cliente não trouxe isso para mim ainda. E se trouxe, ótimo, mas e se não trouxe, né? E nós temos pesquisas bastante recentes, eu selecionei 3 dados básicos aqui para vocês, mostrando que os titulares de dados têm sim se importado muito mais com a proteção de dados pessoais. A última pesquisa da Unisis mostrou que 69% dos indivíduos consultados na América Latina disseram que estão preocupados com a segurança dos dados pessoais deles, isso em 2019. Aumentou em 2020, que esse relatório aqui já estava prestes a ser novamente reportado. O Brasil foi o segundo colocado no aumento de nível de preocupação mundial com segurança de dados em 2018 para 2019. E 43% a probabilidade no Brasil de nós enfrentarmos violação de dados, sendo o mais provável de todos os países pesquisados pela IBM no último relatório deles de 2019. Então, são dados que eu trago para mostrar para vocês que nós não estamos mais lidando com titulares que não sabem os seus direitos. É só questão de tempo para nós sermos cobrados. E se não for cobrado por um vazamento de dados, porque lembrando lá que as infrações da legislação, elas não são só pelo vazamento de dados, elas podem ser pela simples demanda de um titular de conseguir executar os seus direitos, né? Quando que meu dado entrou aqui, por onde que ele trafegou, com quem que tu compartilhaste, por que ele saiu da empresa, ele foi deletado, ele não foi, né? Todos os atendimentos dos direitos dos titulares nós temos que conseguir executar. E isso não depende de ANPD e não depende de ninguém, depende da nossa relação com o nosso cliente, tá? Eu peguei uma pesquisa que eu estava olhando há um tempo atrás, do Coworking Brasil, que eles fazem o censo, e existe uma média de 273 pessoas circulando mensalmente nos coworkings entrevistados. 33% ficam em tempo médio de 6 a 12 meses dentro dos coworkings.
e o tamanho médio das empresas que frequentam o espaço é de até 3 pessoas. 78% delas considera a utilização para endereço fiscal. Então, o que esses dados apontam para nós aqui? Uma circulação de dados pessoais bastante significativa no nosso negócio. Como é que nós temos que entrar em procedimento de adequação, né? Cada assessoria tem a sua metodologia. Aqui no escritório nós trabalhamos basicamente com 3 etapas, que logicamente elas se subdividem aí em tantas outras, tá? Se eu tivesse que dizer para vocês essas 3 etapas aqui em prestação de ponto a ponto de checklist que nós temos que fazer, ela vai para algumas folhas de especificações. Mas, basicamente, nós temos que entrar com mapeamento diagnóstico, nós temos que entender os nossos processos, nós temos que identificar o fluxo de dados pessoais, processo a processo. Nessa identificação de fluxo, eu tenho que saber por que o meu dado entra, quanto tempo ele fica lá, onde que ele está armazenado, por que ele está armazenado lá, que base legal que eu utilizei para esse armazenamento. Lembro que o consentimento é só uma delas, nós temos tantas outras, né? Exemplo, eu não preciso de consentimento para coletar dado para emitir uma nota fiscal. Eu tenho outras bases legais para isso que também entram nesse mapeamento. Eu preciso, depois disso, estabelecer quem é o responsável, se tem algum setor específico por isso. Eu tenho que saber no meu compartilhamento se eu mantive a minha especificação ou se eu mudei a finalidade e daí adequar essa finalidade. Eu tenho que prever tempo de retenção, base legal para exclusão. Então, todo esse mapeamento aí, ele é uma fase bastante importante. E nós analisamos a conformidade legal LGPD. Etapa 2, entramos com o plano de ação, a gente detalha como que vai cumprir, estabelece matriz de responsabilidade e um cronograma, e na etapa 3, implementação. Entramos com toda a questão de documentação, adequação contratual, treinamento em company, políticas de privacidade, código de conduta, boas práticas, definimos quem é a empresa como agente do tratamento, refletimos essas questões nos contratos. Então, é um trabalho basicamente nessas 3 etapas. Eu queria só finalizar, então, pessoal, e já fechando, acho que 10 minutinhos, fechei agora, finalizando e dizer para vocês, assim, que eu sou muito, eu admiro bastante o trabalho e o tipo de facilidade e o tipo de ambiente que vocês proporcionam, porque eu acho que vocês estão, enfim, fornecendo de antemão o que possivelmente vai ser o futuro de quase todos nós aí, fornecendo esse tipo de espaço colaborativo. E, então, deixo aqui meus parabéns tanto pelo tipo de negócio de vocês, que eu sou muito uma admiradora dessas questões disruptivas que vocês fomentam também, e deixar para vocês o meu agradecimento novamente por nos ouvirem e ficar à disposição aí, tem meus dados, podem mandar inbox, pode me procurar no Instagram, eu estou sempre atualizando por lá também, e fico à disposição depois para as perguntas. Desculpa a rapidez correndo para falar aí, mas para caber tudo. Obrigada, pessoal. Nossa, parabéns para os dois. Muito bom, hein? Show! Vocês deram uma explicação fabulosa, os dois, viu? Parabéns. Parabéns, muito bom. A próxima vai ser o treinamento de 8 horas, é isso? Isso. Essa é a riqueza de 8 horas, então, né? Legal, Bruna, muito obrigado, tá? A apresentação, realmente, você está de parabéns também. Até eu sugeriria vocês que já têm dúvidas, talvez postarem aqui no chat, que daí eu vou perguntando assim na sequência, mas também se tiver coragem aí, quiser falar, pode só pedir a vez aí e perguntar. Claro, depois o nosso terceiro palestrante, que é o Lucas, coloquei aqui no chat também. O Lucas é profissional de segurança cibernética, com mais de 10 anos de atuação em consultorias e empresas do setor financeiro, pós-graduando, né, em Direito Digital. Lucas atuou nos últimos anos em projetos de segurança cibernética e adequação a GDPR e LGPD. É isso? Lucas, passo para ti agora. O Lucas, na verdade, o parceiro dele, desculpa, Lucas, o Renan, estava aqui no Cowork do X na semana retrasada. Daí conversei com ele, aí já conheci bastante, até muito mais do Nubank. E aí eu falei para o Renan, cara, tu não quer falar para a gente lá da associação com relação à LGPD? Aí ele falou assim, não, tem um cara que é top, tem que falar com o Lucas. Daí eu acho que o Lucas foi convidado para trazer um contraponto, né, algumas coisas com relação ao que a própria Bruna e o outro Lucas falaram aí. Lucas Costa, tá contigo aí. Opa, obrigado, Gilmar. Pessoal, boa tarde, prazer conhecer todos vocês aqui. Eu sei que o tempo é um tanto quanto curto, né, então eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui para poder falar alguns pontos que eu trouxe para vocês, tá? Vocês veem minha tela? Tá abrindo. Isso. Agora apareceu. Legal.
Enfim, como eu sabia que a Bruna e o Lucas, né, a gente teve um bate-papo, eles iam tratar muito mais sobre o que é LGPD, como ela impacta e tudo mais, eu quis trazer o meu material com um pouco mais de provocações e reflexões, né, e olhando para a LGPD sob duas perspectivas. Uma, que ela é uma lei, então como uma lei ela tem diversos deveres, né, tem obrigações que a gente deve cumprir, quais são, e nesse momento que a gente está, né, como que a gente deve olhar para esses deveres, e outra oportunidade, né, como que a LGPD traz oportunidades para o negócio também, pensando especificamente aí no negócio de coworking, né. E quando a gente olha para o lado dos deveres, né, a lei está aí, né, nesse samba todo, entra em vigor e não entra, né, mas a verdade é que a gente já está em setembro e o tempo está passando. E quando eu olho para os colegas como um todo, né, no mercado de privacidade, eu vejo basicamente 3 grupos, né? Aqueles que já terminaram um projeto, estão tranquilos, pequenos ajustes, melhorias, vida que segue. Aqueles que já fizeram algumas coisas, mas não terminaram ainda, estão aproveitando esse tempo para entregar o máximo possível, e tem aqueles que ainda não começaram, né? Então eu acho que quem já terminou o projeto não vai estar muito interessado no assunto, né? Já entregou, tá tudo bem. Eu queria focar um pouquinho nesses outros 2 grupos, né? Se eu não terminei o projeto, ou se eu ainda nem comecei, o que eu posso fazer? E eu, como profissional de segurança da informação, eu sou, de certa forma, treinado a olhar muito para risco, né? Quando a gente fala de segurança, a gente está sempre falando de risco, né? E eu vou até aproveitar um exemplo que a Bruna trouxe quando ela falou do rascunho, né? Rascunho, se ele tiver dado pessoal, ou até que o próprio Lucas falou também, né? Ativos físicos, né? Papel, né? Um contrato, um documento que tiver algum dado pessoal, tiver o nome da pessoa, o CPF dela, também é um documento que está sendo protegido pela LGPD. A gente tem que se preocupar com eles? Sim, sem dúvida, mas eu acho que cabe ainda uma análise de risco, né? Qual é o risco que isso traz para mim? E se o meu servidor que estiver rodando a minha aplicação, que tem todos os dados do meu RH, se esse servidor estiver inseguro, será que não vale a pena priorizar ele primeiro? Né? Ou ainda, sei lá, se a gente tiver computadores, né? A Bruna falou também sobre o descarte desses documentos. Mas e se os computadores do meu negócio, se eu não descartar eles de forma segura, se eu não vou lá e destruo o HD dele, ou se eu apago por completo os dados desse HD antes de destruir, será que eu não posso estar correndo risco ainda maior? Então, acho que é importante a gente sempre olhar para esse projeto de adequação com uma visão de riscos. E no momento que a gente está, né, que a LGPD, privacidade, sem dúvida, virou algo que tem um apelo muito grande pelo mercado, pelas pessoas, né? Existe uma importância muito grande para as marcas, né? Então, independentemente da gente ter autoridade nesse momento ou não, acho que a gente tem que se preocupar com a reputação da empresa. E pensando nisso, uma provocação que eu queria trazer, e fica também como uma sugestão, será que a gente não deveria priorizar tudo aquilo que vai ter interação com o titular de dados? Ou seja, aquela pessoa que está me entregando o dado pessoal dela, né? Seja um cliente, seja um prospecto, ou seja ainda um funcionário. Será que não é melhor eu priorizar tudo aquilo que eu preciso fazer olhando para o que conversa com essas pessoas, como por exemplo, né? Primeiro, saber quais são os dados pessoais que eu tenho no meu negócio. Né? É difícil você saber o que você tem que proteger e o que você tem que adequar se você não conhece. Então é importante você conhecer quais são os dados que você trata no seu negócio, se eu tenho uns dados sensíveis ou não, né? Quais são esses dados, por onde eles estão espalhados, qual é o volume de dados que eu tenho, são informações importantes, você precisa mapear quais são esses dados, e um dos requisitos da LGPD é que você tenha esse registro, né, das atividades de processamento de dados pessoais. Então acho que isso daí é um bom começo. O segundo é um aviso de privacidade, né? Seja esse aviso de privacidade no teu contrato com funcionário, seja no aplicativo que você tem e as pessoas estão fazendo algum tipo de cadastro ali, seja onde for, você ter esse aviso de privacidade, onde é que você vai estar deixando claro para a pessoa ali quais são os dados que você coleta, quais são os direitos que as pessoas têm sobre esses dados, como você usa e por aí vai. A nomeação do encarregado, né, que é uma informação que você tem, inclusive, que disponibilizar essa informação para os titulares de dados, né? Então você tem que dizer, olha, o meu encarregado aqui, o meu DPO é a Bruna, tá aqui as informações dela, né? Você pode falar com a gente por aqui se você precisar. Os direitos também, eu acho que os direitos aqui é uma parte muito importante, e eu particularmente, eu tenho uma listinha já que está pronta aqui, que quando a LGPD de fato entrar em vigor, eu vou ligar para essas empresas e falar, olha, eu quero saber quais dados vocês têm sobre mim,
né, principalmente algumas que me perturbam aí de vez em quando, mas não somente o direito de saber sobre os dados, né, mas também de pedir a deleção dos dados, de pedir a portabilidade desses dados, dentre outros direitos também. Então, se alguém chegar para você e falar, eu quero que você me dê todos os dados que você tem sobre mim, você sabe quais são esses dados, você sabe onde que você deve obter esses dados, você sabe como que você vai enviar esses dados para a pessoa de forma segura, ou ainda, como é que você garante que o Lucas que está te pedindo dado é realmente o Lucas, né? Existem teses de doutorado no Reino Unido falando sobre isso, que as empresas não estavam prontas para cumprir com o direito de acesso aos dados, porque elas davam acesso a esses dados sem ter uma forma de autenticar e de fato quem estava pedindo o dado era aquela pessoa mesmo, né? E um outro ponto aqui que é super importante também é como que você garante a segurança dessas informações, né? E aí, trazendo dentro desse aspecto de segurança, também tem um plano de resposta a incidente, né? Que o Lucas trouxe como protocolo de conduta, né? A gente na segurança da informação a gente costuma conhecer isso como plano de resposta a incidente, mas eu tive um vazamento de dado, eu tive alguma violação de privacidade, a Bruna trouxe muito bem, não é só um vazamento de dado, mas pode ser um acesso indevido também, um dado que eu estou coletando não tem uma base legal, né, eu não tenho consentimento, ou ele não é um dado para contrato, enfim, eu violei privacidade de alguma forma, e aí o que eu faço? Com quem que eu falo? Como que eu faço isso? Quem ativa esse plano? E por aí vai. Então, acho que são pontos relevantes aqui para você começar, porque tudo isso em algum momento vai conversar com o titular de dado. Quer dizer que se eu fizer isso eu estou em conformidade? Não, existe uma série de outras coisas, né? Por exemplo, é importante você ter artefatos que mostrem que você tem governança e diligência de privacidade, que você tenha treinamentos de segurança da informação para sua equipe, ou que você tenha, enfim, avaliação dos terceiros que estão entrando, né, na tua empresa, terceiros que eventualmente processam dados pessoais. Existe uma série de outros fatos que também são importantes, né? Mas, enfim, eu acho que aqueles que eu mostrei ali talvez já seja um bom start, né? Uma boa forma de você priorizar aquilo que talvez vai ter um risco maior para você no momento que a LGPD virar de chave. Bem, passando para o segundo ponto, pessoal, que eu acho que é bem interessante, que é a gente olhar para as oportunidades, né? Quais são as oportunidades que a LGPD trouxe para os coworkings? O que será que isso pode mudar para a gente, né? Eu tenho um link aqui, eu não estou conseguindo mexer aqui na minha tela agora por conta da apresentação, mas assim que eu fechar a apresentação eu mando para vocês. A Apple tem uma série de propagandas super, super, super interessantes sobre privacidade. Vou mudar para vocês a minha favorita, né? Então, de fato, isso pode ser utilizado, privacidade pode ser algo que vai fortalecer a tua marca, né? Se o teu cliente compra privacidade, se ele gosta de privacidade, se privacidade é importante para ele, você mostrar que você se preocupa com privacidade e que você respeita a privacidade, é algo importante, que vai adicionar valor à tua marca. E aí eu trouxe algumas informaçõezinhas aqui de uma pesquisa da McKinsey, que é bem interessante. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas eu acho que, de certa forma, né, a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade aqui no Brasil também, a respeito de privacidade, né? E dentre as estatísticas que essa pesquisa trouxe, eu trouxe esses dois números que me pareceram bem interessantes, onde 87% das pessoas disseram que não fariam negócios com uma empresa se tivesse preocupação sobre as práticas de segurança. Que eu acho que é bem real, né? O Ismar, por exemplo, falou que eu trabalho no Nubank, né? Então, olhando para essa realidade de bancos, você colocaria a tua vida financeira em um banco se você não acredita no banco? Se você acha que esse banco não trata a tua informação com segurança? Bem, eu particularmente não colocaria. Eu acredito que a maior parte de vocês também não. Então, eu acho que, de fato, é um ponto bem importante de se ponderar, né? E a gente pode pegar e ampliar esse conceito de segurança para a privacidade também, né? Como que a gente garante que a gente protege esses dados dessas pessoas e que a gente não usa de forma devida, né? O segundo ponto aqui, que eu acho que também é bem importante, é que 71% das pessoas parariam de fazer negócio com uma empresa se ela desse dados confidenciais sem permissão. Né? Ou seja, eu peguei o teu dado aqui, mandei para o parceiro. Sabe aquele famoso, né, um marketzinho ali, né? Vendi uma lista, uma base aqui de clientes para o fulano prospectar, etc. Eu acho que é mais ou menos essa pegada aqui. Né? Então, eu deixaria de fazer negócio com uma empresa se ela violasse meus dados. Né? Então, isso é para mostrar que, de fato, as pessoas estão comprando privacidade. Né? Isso virou algo importante. Mas eu acho que a gente pode ir ainda além. Né? Acho que tem mais coisa aí. E aí, eu pensando um pouco no que é um coworking, né? Qual é o produto que o coworking vende? Eu, particularmente, eu não tive muitas experiências na minha vida com coworking, então eu fui muito na linha do que o Lucas e a Bruna falaram, né? Quando eu penso em coworking, eu penso em uma empresa que está vendendo, de certa forma, uma facilidade, né? Em termos de infraestrutura, de local e recursos para trabalho, para que
aquele grupo possa focar, aquela empresa possa focar no que ela precisa focar naquele momento, em desenvolver o seu negócio, etc. e tal. Então, foi muito no que eu pensei, né? E se a gente for pensar em novas empresas, pequenas empresas, médias empresas, ou empresas que estão entrando no mercado, startups, etc., o que mais será que a gente pode vender para essas empresas? O que mais será que a gente pode oferecer para elas, para ajudar elas no dia a dia, né? E aí eu lembrei dessa frase do John Gardner, que é uma frase que eu gosto bastante, que ela basicamente diz que por trás de todo grande problema existe uma oportunidade brilhante, né? Talvez esteja exagerando um pouco aqui, talvez não seja tão brilhante assim, mas eu acho que pode ser uma oportunidade bem interessante. Porque da mesma forma como, sei lá, estou desenvolvendo um aplicativo, né? E eu chego pro Ismar e falo, Ismar, cara, eu tô precisando de um lugar para trabalhar, vou pegar um espaço aí contigo, legal. O Ismar vai me ajudar nesse momento, né? Eu preciso de um espaço, o Ismar me dá um espaço. E se o Ismar falar, cara, olha só, você está desenvolvendo um aplicativo, você sabe que a LGPD se aplica, né? A gente tem esse packzinho aqui, tem esse conjunto de coisas que eu posso te dar aqui, vai te ajudar um pouco a iniciar o teu negócio, vai alavancar. E aí fica por vocês, se vocês querem cobrar por isso, se é na amizade, no amor ou não, né? Mas o que pode ter dentro desse pacote de privacidade, né? Foi um nome que eu dei aqui de última hora. Mas por que não, de repente, olha, tem esse conjunto mínimo aqui de cláusulas contratuais que a gente elaborou com os nossos advogados, que pode te ajudar um pouquinho. Recomendo que você converse com o advogado, obviamente, né? Senão o Lucas e a Bruna aí vão até me bater, tá falando uma coisa dessas. Mas, enfim, pode ser algo, para quem não tem nada, já pode ser muito, né? Aviso de privacidade. Você vai ter que botar um aviso de privacidade no teu site, eventualmente você estiver contratando uma pessoa, você vai ter dados dessa pessoa e por aí vai. Olha, a gente tem esse aviso de privacidade padrão, você pode customizar dentro do teu negócio aí, né? Já pode até ser desenvolvido no formato que essa customização fique mais fácil, né? Um outro ponto, direito dos titulares. Cara, você está começando a ter usuário já da tua plataforma, você está começando a ter cliente, etc. Pô, não tem problema, olha só. A gente consegue rodar aqui para você o atendimento dos direitos, né? Estão aqui os nossos contatos e tal. A gente vai fazer todo esse trâmite para você. A gente tem um processo de garantir a autenticidade de quem está fazendo a solicitação e por aí vai. Pode ser outra coisa que está ali dentro também, né? E um quarto item aqui, que eu chamei de DPO as a Service, né? O nome que o mercado tem adotado, que é você ter o papel do encarregado, que é um papel obrigatório, né? Tem que ter. A empresa está lidando com dado pessoal, ela tem que ter alguém encarregado por proteção de dados, mas não necessariamente tem que ser um funcionário daquela empresa. Ela pode contratar alguém de fora. Então, por que não oferecer um pacote assim também de DPO as a Service, né? Então, pode ser algo que ajude também, tá? Isso é para reflexão, pessoal. O que eu queria trazer de provocação aqui, de fato, é, primeiro, né, por mais que você esteja atrasado ou não, ou que não tenha nem começado o projeto, existem formas que você pode só iniciar focando naquilo que é principal. Eu sugiro focar sempre ali naquilo que tem interação, né, com o usuário, com o titular de dados. A lei já vai valer para todo mundo, né, na esfera civil, mas a gente ainda não tem uma entidade que vai fazer essa regulamentação, né? Mas, enfim, foca naquilo que está conversando com as pessoas, que as pessoas vão ter contato. E o segundo ponto, eu acho que vale a pena a gente olhar também para a lei como uma oportunidade, né? Ela está trazendo uma mudança cultural muito grande para o Brasil, né? Tanto para as pessoas quanto para os negócios, principalmente para os negócios. E os problemas que a gente está sentindo, o mercado todo está sentindo. Então, talvez a gente possa estar numa posição de ajudar também. Pessoal, eu confesso que eu não acompanhei o tempo aqui, espero não ter estourado muito, mas era isso que eu tinha para falar aí com vocês. Fica tranquilo, não passou de 5 minutos. Estou brincando aí. Lucas, muito bom, muito bacana mesmo esse contraponto aí. E eu já estou aqui pensando, será que vai ser o fim das mensagens de spam nas nossas caixas de correio dos e-mails? Ou será que talvez quando a gente instala um aplicativo, daqueles que é para testar, alguma coisa assim, será que realmente ninguém vai pegar minha informação e vai vir de outra forma, né? E outra coisa é, será que agora eu posso falar tranquilamente com o meu celular próximo, que não vai começar a vir propaganda no Instagram? Eu acho que isso vem a tentar ajudar em tudo isso também, né? Enfim, mas voltando aqui para os nossos escritórios e coworkings, enfim, eu já tenho algumas perguntas, mas eu queria deixar aberto aí, se alguém gostaria de perguntar algo, tanto no chat quanto ao vivo, fica à vontade. Eu gostaria. Vai lá, Mário. Política de impressão, que eu achei muito interessante, a gente está há meses trabalhando nisso, eu não tinha parado para pensar. Eu adoro usar papel de rascunho, eu sou a rainha do rascunho. Mas a política de impressão me preocupou bastante. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente deve ter uma política bem específica. Existe 1 ou 2 itens que a gente deve se preocupar especificamente nisso? Impressão e uso
das informações através de impressões que os clientes usam. E muitas vezes largam esses papéis na impressora, cada um tem seu código, enfim. Isso é a nossa preocupação. Então, o descarte disso é uma maneira... Como que vocês veem essa política? Bom, agora deixa com a Bruna, Lucas e Lucas. Vamos lá. Vamos lá, Mari. Vou começar, já que o comentário que causou a resignação aí foi meu. O Lucas ali falou depois de mim, Lucas Costa, está certíssimo. Eu gosto muito dessa visão que eu estou aprendendo um pouco agora com o pessoal da segurança da informação, de gestão de riscos, o que para nós no direito, nós exploramos um pouco na área ambiental, mas não em todas as nossas áreas, né? Essa questão que o Lucas pontuou ali de entender os nossos riscos é absolutamente pertinente. Faço essa ressalva antes de começar a falar da questão das impressões, porque sim, nós estamos num deadline muito considerável já, a LGPD está entrando em vigor, e nós temos inúmeras questões que estão no front ali do nosso coworking, que precisam ser adaptadas antes. Site, direito de titular, essas questões que com certeza vão nos pegar mais facilmente aí. Feita essa ressalva, que eu concordo em absoluto com a colocação do Lucas, essa questão das impressões, ela é uma boa forma de nós tentarmos visualizar que os dados pessoais, eles estão onde a gente menos espera dentro das nossas empresas. Então, por isso que, depois que nós tivermos estabelecido quais são as nossas urgências, sim, nós precisamos passar um pente fino e adotar procedimentos referente a todas essas questões menores. Essa questão da política de impressão, por exemplo, especificamente, a LGPD ela nos fala que nós, inclusive, para excluirmos ou para deletarmos dados, nós precisaríamos adotar procedimentos. E essa questão das impressões é a mesma coisa. O ideal é que os nossos clientes do coworking devam aderir às nossas políticas, e nessas políticas estar previsto que cada um vai ser responsável pelo seu material de impressão e etc., para nós já delimitarmos o tipo de ação que nós queremos que seja adotada com aquela prática ou com aquele processo específico. Então, nós temos que delimitar nas nossas políticas como que esse procedimento vai se dar, e sim, nós temos que ter um plano de backup, eu colocaria entre aspas aí, de fazer uma revisão desses documentos que as pessoas podem vir a considerar que não são importantes, que contenham dados pessoais e que vão ser jogados lá para o nosso rascunho, e nós adotarmos um procedimento periódico de revisão desses documentos, verificar se eles contêm qualquer tipo de dado, determinar que seja, enfim, uma pessoa específica que tenha esse tipo de atribuição, e aí nós periodicamente fazermos a eliminação. Tá? Ou o próprio cliente mandar para impressão aquilo que ele deseja imprimir, também é uma opção, ou não? Mas aquilo que ele deseja imprimir pode conter dados pessoais, e ele desejar imprimir de qualquer forma, e ele, sim, enfim, aí saiu lá, vou dar um exemplo, saiu borrado um canto da folha e ele não quer aquele papel e vai mandar imprimir a mesma lista de novo, a lista de Excel dos prospects da empresa dele. Às vezes essas questões de lista circulam com certa facilidade, né, em questões de dentro do nosso negócio. E não são listas protegidas, são listas que estão lá, aí o Lucas consegue até abordar melhor, são listas que inclusive vão ficar marcadas lá na nossa impressora, que eu acho que se quiser dar um print de novo, se não tiver segurança para isso, vai lá e vai dar um print de novo. Os riscos, sim, seriam razoavelmente pequenos dentro de outras proporções, mas ele está ali e nós vamos precisar passar esse pente fino depois que resolvermos as emergências, né? E eu acho que tem um ponto adicional aí também, Mari, se você me permitir complementar, que é o seguinte, eu acho que a política é muito importante, que a política vai definir como que a gente trabalha e quem é responsável pelo quê, né, sem dúvida. Mas eu acho que um grande ajudante aí da política vai ser a tecnologia, no final das contas. Isso me lembrou de um projeto, eu trabalhei na Vale por muito tempo, e aí na Vale a gente tinha um problema com custo de impressão. Imagina uma empresa de centenas de milhares de funcionários imprimindo coisa todo dia, né? E aí, chegava no final do dia, tinha uma paçoca assim, de folha que ficou lá, porque imprimiram e não foram buscar. Será que aquilo era realmente necessário? Como é que o pessoal resolveu isso? Foi de uma forma tanto quanto simples. Todo usuário, quando ele mandava alguma coisa para imprimir, ele tinha que ir até a impressora, bater um cartãozinho lá, um token de acesso, alguma coisa assim, né? E aí, somente quando ele batesse isso lá, ele conseguiria liberar a impressão. Com isso, você já acaba com um problema, né, olhando para os aspectos de privacidade, tendo algo nesse sentido, você acaba com o problema do papel ficar esquecido ali.
E a tua política pode até estar na linha de que, olha, você vai ter um token de acesso, você só vai conseguir imprimir, né, utilizando esse token de acesso localmente na impressora. A gente faz isso para garantir que os dados impressos sejam protegidos e ninguém tenha acesso indevido. Pronto. Né, sensacional, porque hoje a gente tem uma senha para cada cliente. Em escritórios bem pequenos, não. Em escritórios maiores, já. Então, essa ideia é genial, porque com esse token, ele, na verdade, ele já tem um cartão para entrar. Então, a gente pode colocar tecnologicamente, que na verdade ele só vai retirar o papel se ele colocar o token lá. É sensacional. A gente tem que pensar mesmo. Muito bom, gostei muito. Eu queria complementar o que a doutora Bruna falou, né? Sobretudo assim, eu já tenho visto alguns casos que, por exemplo, o coworking permite que até por uma questão de facilidade do dia a dia, o cliente mande para o e-mail da recepcionista ou até pelo WhatsApp o documento que vai ser impresso. Então acaba que ainda que fisicamente, né, fique na mão lá realmente do cliente, o documento fica, vamos dizer assim, ou no e-mail do coworking, né? Ou até no WhatsApp, enfim, da funcionária. Então, assim, por isso que é muito importante, como a doutora Bruna falou, ter uma política sólida, né, que mostre exatamente o tempo que haverá esse descarte, de que forma ele será feito. Acho que tem a questão, como ela falou, do consentimento, né, das possibilidades de tratamento, mas, assim, ainda que não haja, em alguns casos, a necessidade do consentimento, a obrigação de informar sobre o tratamento de dados, ela permanece. Né? Então, assim, é muito importante que isso esteja na ponta da língua e, dentro até do que o Lucas falou, nós temos que advogados, né, nós expomos possibilidades e entendimentos da lei, mas quem faz o gerenciamento de riscos é a empresa. A empresa é a única que pode olhar o potencial de risco, né, tanto tecnológico, né, Lucas pode falar mais sobre isso em relação a vazamento, perda, deterioração, quanto aí a segurança e riscos relacionados a vazamento pessoal. Né? Aí você imagina de WhatsApp, tudo que vem por WhatsApp. Quantos dados vêm hoje por WhatsApp? Eu nem vou dizer que o cliente vai passar os dados do cartão. É muito superior a isso. Quer dizer, hoje tudo é passado por WhatsApp. Então, a primeira política que nós temos que pensar é como limitar isso, né? Eu imagino. Até uma pergunta... Perdão, é uma pergunta que a Salete fez ali, né? O próprio canal do WhatsApp, então, ele é vulnerável, sim ou não? Então, vai usar o WhatsApp, vai ser do funcionário, vai ter que ter um WhatsApp da empresa, assim que enviar, vai ter que ser deletado esse arquivo depois impresso? E são tudo dúvidas que a gente tem. Tem muitas empresas que já estão deletando tudo do WhatsApp. Você fala um dia com a pessoa, no outro dia já é outra pessoa, fala assim, você me manda tudo novamente? Porque foi excluído. O próprio sistema está excluindo já, né? Isso que é legal, que eu estou percebendo. E, assim, na prática, tudo é bem difícil do que a teoria. Na prática, assim, o cliente não pode mandar por e-mail. Depois ele tenta mandar, não consegue, ele fala, olha, se você não imprimir daqui 3 minutos, e daí ele causa alguma situação incômoda na unidade. Então, a gente tem que ver na prática como tudo isso vai funcionar, né? Porque na teoria é muito fácil. No dia a dia, a gente se depara com cada situação que é bem diferente. Legal. Nesse ponto... Pode falar, Lucas. Legal, eu vou falar só sobre a questão do método ser seguro ou não, e vocês podem abordar o restante, mas o WhatsApp como ferramenta de seguro, de comunicação, ele é seguro, tá? Olhando para o aspecto de segurança. Então, o caminho entre o momento que o documento sai de quem está enviando até quando ele chega em quem está recebendo, esse caminho é seguro. Tanto que o WhatsApp teve muito problema com o governo querendo quebrar a criptografia do WhatsApp para ter acesso a conversas, o WhatsApp não faz isso. Então, o caminho é seguro. Qual é o problema? O problema é que uma vez que esse documento está no WhatsApp da pessoa, ele está lá. Né? Então, quem garante que eu deletei aquela informação? Quem garante que meu celular não foi roubado e, eventualmente, eu não tenho a senha no meu celular e isso vai parar em outros lugares, né? Então, a minha sugestão, olhando para o viés de tecnologia, é não utilizem o WhatsApp para isso. Aí eu não sei como funciona, cada empresa vai ser um organismo único, né? Será que a gente não pode ter um diretório na rede, onde é que todos os usuários vão ter acesso a isso? Será que a gente não pode ter uma conta no Google Drive? O Google Drive é mais seguro para isso, e eu vou ter uma conta corporativa, essa conta vai ali acessa, e o Google Drive eu consigo ter uma política que esses dados vão ser apagados a cada 36 horas, 72 horas, não sei, enfim. Nesse aspecto, olhando para a segurança, né? O WhatsApp é seguro, mas eu acho que não é a melhor ferramenta para esse fim. Eu tenho uma pergunta. Douglas?
Pergunta. Eu vou perguntar para o Lucas aqui, os demais também estão aptos a responder. Qual o Lucas? Tem que falar qual o Lucas. É o Lucas Costa. Costa ou o Lucas Macedo? Lucas Costa, vai lá, Lucas. Eu vejo bastante essa parte, principalmente a gente usa bastante lá na nossa empresa, a parte de documental, até por ser mais rápido via WhatsApp. É carteira de motorista, é documentação, e eu vejo isso praticamente como normal, né, até agora, e como você mesmo comentou, mas a partir da hora que o cliente manda para você, ele não meio que te dá uma autorização para estar recebendo isso aí, independente do que eu faça com essa informação? Me permita, porque eu até acho que é uma questão um pouco jurídica nisso aí. É possível, como o Lucas falou ali, no setor de tecnologia, aí, se é seguro ou não, né, eu deixo a cargo dele. Mas, assim, esse gerenciamento de risco, até se o cliente opta por mandar, desde que ele seja informado ali dos benefícios, das vantagens e dos riscos ali, e ele opta por utilizar, eu acredito que, como eu falo, assim, a informação é a chave para a ideia de responsabilização ou não. Né? Quanto mais informação e transparência tem, mais você dá ao cliente, ao titular de dados, né, a prerrogativa de saber o que é que ele vai fazer com os próprios dados. Se ele, ciente do que ele vê ali em relação ao WhatsApp, ele conhece os riscos e ele prefere mandar os dados pelo WhatsApp, certo? Né, eu não vejo... Só acho que tem um aspecto relevante aí, Lucas. Um problema inicial. Opa, desculpa, acho que travou aqui pra mim, de você. Caberia ele assinar, por exemplo, hoje a gente tem uma procuração que a pessoa assina para a gente receber uma documentação em nome dele. Lá nessa procuração, não teria que, por exemplo, ampliar ela agora, dizendo que receberemos documentos via WhatsApp e tudo mais para confrontar material, para, enfim, botar os dados dele, por exemplo, lá para mensalmente saber se o e-mail dele está correto, se o telefone é esse, ele me autorizando isso? Uma aí procuração não seria muito do interesse dos processos internos da empresa. Não tem uma resposta a priorística assim que seja, né? A gente tem que avaliar o interesse da empresa. Existem diversas formas, como eu falei assim, na política de privacidade você pode estabelecer aí os processos internos, né, desde a coleta dos dados, a forma de descarte, a forma como os seus clientes, porque muitos usam softwares de gestão, né? O Conexa, por exemplo, é um exemplo, que disponibiliza essa possibilidade até de impressão, pelo próprio sistema o cliente consegue fazer. Mas assim, é por isso que depende de cada estrutura interna, para a gente avaliar, porque eu já tenho feito alguns cursos de escritórios muito pequenos, né, que tem assim um colaborador, 2, poucos usuários, né, de sistema, e também tem dificuldade, né, em relação a utilizar ao outro meio que não seja o WhatsApp ou um e-mail ali pessoal, né? Então inviabilizaria um pouco o negócio. Mas eles vão ter que se adaptar também, né? Mas não tem uma resposta certa de que tem que botar na procuração, ou tem que estar na política de privacidade com base nos processos internos. Só um ponto que eu queria adicionar aí, Douglas, da tua pergunta, né? Por mais que política, procuração, etc., sejam pontos super importantes, acho que é importante a gente pensar também que uma vez que essa informação está contigo, né? Você é responsável por ela. Sim. Tá? Então, acho que é algo importante para a gente pensar. Por mais que exista política, que a política fale, olha, você está compartilhando por livre e espontânea vontade, etc. e tal, se esse dado vazar e ferir essa pessoa de alguma forma, você é responsável por isso. Né? Então, acho que acho que é um ponto bem relevante aí para você levar na tua tomada de decisão. Então, mesmo que a pessoa assine uma procuração dizendo que você pode pegar os dados dela, enfim, né, fazer o que quiser. Ou seja, a gente tem que confiar em todos os funcionários. Eles têm que estar bem conscientizados, né, Thaís? Mais do que a questão da confiança, é a questão da cultura e da educação. Eu adicionaria ali a questão dos documentos pelo WhatsApp, que vocês estão pensando só em um lado dessa troca, né? Por que só um lado dessa troca? Porque eu estou pensando nos meus clientes que estão me demandando o envio por ali. Mas será que eu estou pensando nos clientes que não querem esse tipo de ação não segura?
Quer dizer, os meus outros clientes que porventura vão receber essa minha abordagem como um procedimento, quer dizer, é por aqui que eu recebo os teus documentos. E eu falo isso por experiência própria, eu já tive gerente de banco e não foi Nubank. O Lucas deve estar ciente aí de que o Nubank não faz isso, e eu sou cliente, mas eu já recebi de bancos convencionais aí, super bem cotados no mercado, que mensagem de gerente pelo WhatsApp pedindo para eu atualizar o cadastro e mandar documentos. Né? E eu não esperava um procedimento desses em um setor extremamente regulado, pela segurança da informação, por questões anticorrupção, por uma série de outros requisitos de compliance que o setor bancário tem que atender, e eu realmente fiquei assim, ó, chocada. E eu liguei para o meu banco, eu pedi para a secretária, eu falei, Raquel, liga ela para mim, vê se realmente ligaram do banco ou se isso é fraude. Não, confere, era a gerente do banco, disse que entrou em contato contigo pelo WhatsApp. Então, assim, não é um procedimento que eu esperava do meu banco. Então, alguns clientes podem até achar normal receber esse tipo de abordagem, mas aquelas pesquisas que eu trouxe aqui para vocês, de que mais de 80% das pessoas estão começando a despertar um interesse enorme por essa questão de privacidade de dados, pensem que possivelmente os prospectos de vocês a partir de agora, os clientes que vocês vão conquistar, talvez recebam mal esse tipo de abordagem para que ela seja adotada como procedimento. Mas eu entendo perfeitamente o que o Lucas Macedo falou. Algumas empresas, elas estão operando de forma ainda tão incipiente, tão inicial, que é difícil a gente chegar e jogar para cima delas um procedimento bastante robusto de segurança quando elas não têm a condição procedimental de se organizar ainda. Mas daí eu acho que é uma questão de adequar um procedimento naquele momento que atenda e nós já programarmos o prazo que isso vai ser revisto de forma a mitigar os nossos riscos o mais breve possível. Quer dizer, a gente mudar esse procedimento assim que nós conseguirmos efetivar isso. Então, nós podemos até reduzir ali a nossa providência imediata com a adoção de políticas e manter pelo WhatsApp, porque é só assim que o meu colaborador do coworking vai conseguir fazer. Mas nós temos que deixar ressalva lá no nosso processo de adequação de que esse procedimento precisa ser revisto o mais breve possível. E nós vamos, assim que possível e assim que nós despendermos orçamento suficiente para isso, revisar esse procedimento e passar ele para que ele seja feito em um processo mais adequado. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente talvez adotar um método que supra naquele momento, mas a gente não tirar aquilo do nosso processo de adequação, porque não vai ter sido implementado da forma mais indicada, né? Fala, Thaís. Sim. Nós temos clientes que não atendem telefone nem e-mail, mas quando você manda WhatsApp, atende, né? Uhum. Na cobrança, eu faço uma cobrança jurídica. E daí, cartão de crédito fica só com uma pessoa do financeiro, ela que vai entrar em contato, e o cliente tem que mandar um termo assinado, né, antes da gente passar o cartão. E é uma pessoa que faz isso com o telefone fixo, né? Eu não tenho nem dado do cartão, nem nada. E quando é dado cadastral, a gente pede o e-mail, então o cliente manda um e-mail com os dados, a gente manda para o setor de cadastro. Então, eu acredito que essa abordagem por WhatsApp do jurídico seja uma forma bacana para alguns clientes que não atendem telefone e que não tem outra forma e nem e-mail. Parece que o WhatsApp, o cliente está lá sempre online, né? E o resto não. Então, mas eu acredito que para o financeiro seja bacana o que você falou, ter um WhatsApp corporativo, né? Que eles entrem em contato. Tu estás ok de base legal aí, tá? Porque tu estás na tua base legal de execução contratual. A gente não tá nem no consentimento. Só que uma coisa é a base legal, outra coisa é o tratamento seguro dos dados. São coisas distintas. Nós temos que manter ambos de forma adequada. Então, mesmo que eu esteja contatando ele pelo WhatsApp, eu esteja utilizando uma base legítima, que é a minha execução contratual, quer dizer, eu devo receber pelo serviço prestado, eu vou ter que, de qualquer forma, garantir a segurança daqueles dados. Eu acho que é nesse sentido que o Lucas Costa fala que o WhatsApp não seria o meio mais adequado para garantir a segurança desses dados. Então, assim que possível, um procedimento que merece ser revisto, que não atendam, enfim, telefone, etc., a gente tem que achar um meio termo aí, ou tem que garantir, de alguma forma, um procedimento para que, enfim, aqueles dados recebidos pelo WhatsApp, sejam lá na conta corporativa, tenha uma pessoa responsável, essa pessoa tem um procedimento rígido para deletar esse tipo de documento. Ou o sistema deletar.
Deve ter alguma forma, né, de tecnologia, o Lucas que tem tecnologia, de repente eu percebo que essas grandes empresas falam comigo hoje, eu já tive que ligar para um site de uma empresa, daí no outro dia era outra pessoa, ela falou, você consegue me fornecer seus dados novamente? Eu falei, mas ontem eu já forneci, e daí ela disse, não, mas o sistema ele já excluiu tudo. Então, ter uma forma do sistema excluir também é interessante para não depender do funcionário fazer isso. Assim como quando o cliente sai e cancela com a gente, o próprio sistema excluir. É isso que a gente está tentando, só uma ou duas pessoas terem acesso àquilo, que às vezes é uma demanda judicial que a gente precisa ter acesso àquilo, né? Mas... Só tem que cuidar os teus direitos contrários, tá? Os deveres de retenção. Tá? A gente tem direito do consumidor com dever de retenção, a gente tem direito para emissão de nota fiscal com dever de retenção. Então, a LGPD, ela nos diz o seguinte, como regra para exclusão de dados pessoais. Acabou o meu tratamento do dado, o tratamento autorizado do dado, eu devo excluir, exceto quando eu tenho obrigação legal ou ordem judicial, etc., para mantê-lo. Exatamente. Então, e uma ou duas pessoas vão ter o acesso a isso, né? Eu, como jurídico, mais alguém. Isso, na hora de mapear lá, a gente tem que localizar quais são as nossas exigências de manutenção do dado. E isso respinga um pouco lá naquelas questões de, misturando aí, mas as questões de guarda de dados do WhatsApp, que está em julgamento agora, estava em julgamento pelo STF, que foi um julgamento lindo e maravilhoso, eu adorei, que o Fachin lá, o ministro, ele abordou todas essas questões de criptografia e dever de guarda, né? O dever de guarda que vem lá do Marco Civil da Internet, responsabilidade dos provedores de aplicação, responsabilidade dos provedores de conexões. Então, essas questões da criptografia, pode ou não pode disponibilizar dado, então a gente cruza bastante informação aí de outras legislações que a gente tem que estar com os olhos bastante abertos. Legal, deixa eu seguir aqui com uma pergunta que o Rodrigo está com a gente aí, ele escreveu aqui no chat, neste primeiro momento, vocês aconselhariam as empresas para que colete o mínimo de dados possíveis até que haja uma adequação dos processos internos? Mínimo não, eu diria os dados essenciais, os dados necessários. Não são os dados mínimos, são os dados necessários. A palavra é dados necessários. O que eu preciso? O princípio da minimização, eu preciso coletar os dados que são essenciais para execução do meu serviço ou entrega do meu produto. Não mais, não menos. Legal. Rodrigo, tá por aí? Respondeu a tua dúvida aí? Se não, aproveita agora aí. Muito obrigado, Bruna. Beleza. Deixa eu ver aqui alguns... Espaço certo, a Salete de novo. Para fazer antecipar uma faxina no que existe hoje de papel, como pode ser descartado segundo a lei? O que tem que fazer com isso? Eu acho que eu posso comentar nesse ponto aí. Eu acho importante destruir, né, de forma com que esse dado não fique mais acessível por ninguém. Vale compartilhar aí que eu tive um projeto também na Editora Globo, e não sei o quanto vocês viajam de avião, mas você já deve ter passado por aquela situação no aeroporto de alguém querendo, né, te vender ali um pacote de revista, você ganha uma mala junto, etc., que dali é da editora, né? E se vocês já assinaram isso, vocês devem ter percebido que a assinatura é em papel, isso tudo fica armazenado em algum lugar. Eles tinham um desafio bem grande com isso, porque era um volume considerável, tá? Eu acho que o importante na LGPD é você mostrar diligência, você mostrar que você se importa, que você tem processos para isso, que você tem controle, que você buscou adequação, que você não simplesmente ignorou e vida que segue, né? Então, o fato de você ter uma picotadora de papel, por exemplo, picotar aquele papel ali e descartar, isso já vai te ajudar bastante, tá? Acho que é um bom exemplo aí. Não precisa pegar um balde em casa, botar papel dentro, tacar fogo, fazer fumaça, não precisa chegar nesse nível. Acho que uma picotadora já é suficiente. E Lucas, até complementando e concordando com o que você falou anteriormente, que a tecnologia vem aí como um braço muito importante, né, para os setores aí. Eu concordo porque eu vejo da seguinte forma. Quem ainda tem arquivo, né, físico, eu sugeriria que fizesse aí essa triagem do que realmente é importante manter físico. Se for necessário, digitaliza, enfim, leva para o meio virtual, porque até as etapas que a gente pensa de setorização de acesso, então é muito mais fácil a gente controlar no ambiente virtual do que fora do mundo virtual. Quando a gente pensa no mundo offline, a gente, por exemplo, criptomoedas, dentro do direito, a gente tem uma dificuldade imensa de achar, que se você botar no pendrive, você nunca mais acha, e é patrimônio de alguma forma, né?
Então, imagine se eu pego um relatório aqui, ou um pendrive com os dados de Ismar e guardo aqui, ele pode desaparecer da rede, todo mundo deletar, mas está aqui no meu pendrive, eu tenho os dados dele aqui. Então, tudo que é offline é muito mais difícil da gente manter o controle. E por isso é importante o treinamento e a capacitação de toda a equipe, né? Todo o apoio administrativo, todo mundo que opera, né? Os operadores de dados têm que ter conhecimento das suas funções, das suas responsabilidades, de quais dados eles têm acesso, e o que é que eles podem fazer, o que é que eles não podem fazer, e a empresa conseguir fazer essa organização interna, né, do tratamento dos dados. Eu vejo caminhos, né, como ela perguntou aqui, eu sempre digo, não há um caminho só para se adequar à LGPD. Eu vejo possibilidades. Então, eu vejo, assim, tem muita gente que está muito desesperada, né, alguns setores em pânico, e eu falo, olha, calma, nós temos que... Existem caminhos, existem possibilidades, né? Não é uma forma única que você precisa para inviabilizar seu negócio, não é assim também. Né? São passos, como a Bruna falou, tem coisas que não dão, dependendo do tempo, não tem como ser feito em um determinado momento, mas há uma progressão aí, um cronograma, para que as coisas, aos poucos, né, vão se adequando. Legal. Salete, eu sugiro você fazer um churrasco, bota fogo em tudo aí, convida a gente lá, tá bom? Bem mais fácil. Gente, a Patrícia Alves aqui perguntou também, festa junina, engraçadinha. A Patrícia, oi pessoal, boa tarde, aqui no meu escritório, nós pedimos os documentos essenciais e fazemos algumas pesquisas fora, certidões e tal, isso consta em nosso contrato, que essa pesquisa será feita. Agora com essa lei, tudo bem continuar a verificar esses dados, independente dos documentos que o cliente forneceu? Patrícia, a tua pergunta, se tu puderes me esclarecer, que dados seriam esses outros que tu buscas? Tu está falando tipo de certidões, dados de crédito, esse tipo de dado? Oi, Bruna. Tá me Oi. ouvindo? Então, o que a gente pede aqui, até dias atrás a gente estava discutindo aqui no nosso grupo, o problema do endereço fiscal e tal, né? Então, o que a gente geralmente pede? RG, CPF e comprovante de endereço. E são esses documentos que eu acredito que a maioria aí receba por e-mail, por WhatsApp, que seja. Só que, independente disso, quando a gente tem esses documentos em mãos, a gente faz pesquisa. É Serasa, são certidões... eu não vou saber te... Depois até eu posso colocar aqui no chat os sites que eu pesquiso. Mas é Serasa, esse tipo de pesquisa mais funda assim, que a gente faz, né? E algumas certidões, se tem processo judicial, alguma coisa. Só que isso consta no meu contrato, né? Apesar de o cliente ainda não ter assinado o contrato, porque afinal de contas ele está passando os documentos para a gente dar início a esse contrato, mas lá consta que a gente vai fazer essa pesquisa. Só que, na verdade, não foi ele que me forneceu esses documentos. Então, a minha dúvida agora a gente, independente desses documentos que ele está me passando, eu posso continuar fazendo essas pesquisas fora? Sim, Patrícia, porque os dados que tu colocaste, eles são, esses de consulta ao Serasa, eles estão nas questões de proteção do crédito, tá? Então, eles têm uma base legítima para serem processados, e eles têm uma legislação específica, né? Nós temos uma legislação de proteção de crédito lá, que tem todas as suas especificidades, por isso que a LGPD tem um inciso ali que ela excetua essas questões de crédito. Quer dizer, a gente consegue consultar se determinada pessoa, até teve uma alteração bem na época da LGPD, porque esse tipo de consulta, ele era opt-in, né, que a gente chama. O que significava isso? Se eu sou uma boa pagadora, eu, como pessoa física, Bruna, eu opto por fazer parte desses cadastros. Quando a LGPD foi sancionada ali em 2018, teve uma discussão nesse sentido, porque foi bem na época que mudou a legislação das questões de crédito, essas de consulta. E ela mudou para ser opt-out. O que significa isso? A partir de agora, a partir da legislação, todos nós fazemos parte desses cadastros, automaticamente, a não ser que nós entremos com pedido administrativo ali, que tem no site, para não fazermos mais parte desses cadastros,
Tá? Então, teve uma briga na época com a questão da privacidade e da proteção de dados, porque as pessoas diziam, como é que vocês podem automaticamente colocar os meus dados lá de bom pagador se eu não quero ser consultada, né? Isso, justamente quando veio a LGPD, deveria daí, então, ser opt-in, eu tenho que querer entrar, né? E isso mudou, foi justamente o contrário, passou a ser opt-out. Mas essa ressalva ficou, entrou a LGPD aí, não mudou essas questões, e nós nos mantivemos com essa questão de proteção do crédito lá nas bases legais. Então, essa questão está superada. Tu podes fazer essas consultas, ótimo, se tu conseguiste prever isso contratualmente, porque daí tu encaixa em outra base legal, que é na minha fase de pré-contratação. A base legal do contrato lá, ela diz que é a minha fase pré-contratual ou contratual, então eu não preciso ter assinado o contrato ainda, basta que eu comprove que eu estava em negociação para reter esses dados ou para consultá-los, tá? Fazendo a ressalva de que continua mantendo toda a possibilidade de segurança, mapeia teus processos da mesma forma, mas tu tens base para isso. E a questão das certidões, elas são dados públicos, tá? As certidões são dados públicos que qualquer um de nós pode ter acesso sem necessariamente precisar de consentimento. Não fosse assim, nós não conseguiríamos pedir certidões em todos os fóruns, a maioria deles hoje em dia, inclusive online, a gente digita o CPF, sai certidões. Então, acho bem tranquilo o procedimento. Eu queria só fazer um adendo aí, é só um cuidado que isso deve, né, estar bem registrado, ainda que se for na política de privacidade, enfim, do site, tudo desse período antes do contrato, para não ser confundido com tratamento discriminatório, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso realmente merece uma atenção especial de vocês, porque, vamos supor, a pessoa tem uma conta de telefonia que está ali com o nome negativado. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado para que você... Assim, eu converso muito, existem clientes, né, fornecedores porta aberta, por exemplo, se você vai a um shopping comprar uma roupa, ele não pode negar a venda, né, que vocês comprem, porque está lá, portas abertas. Vocês não são necessariamente assim, né? Vocês podem escolher os clientes de vocês, porque vocês prestam serviço, né? É natural que vocês façam, até por uma questão de segurança. No entanto, eu recomendo que haja um cuidado da maneira como isso é tratado, né? Para que, em algum momento, isso não possa ser confundido com um tratamento discriminatório. Né? Eu falo isso porque é uma linha, às vezes, muito tênue. Falar, olha, mas você está aqui, você não pagou e tudo, né? Então a gente não sente essa segurança de que você venha exercer suas funções laborais aqui. Então, mas assim, pode ser, como a doutora Bruna falou, né, ter essas previsões da fase pré-contratual ou também incluir esse tratamento na política de privacidade que fica disponibilizada no site, né, assim, que vocês podem disponibilizar no sítio eletrônico de vocês, e quando a pessoa normalmente já coloca contato, nome, telefone, e-mail, né, que ela já tenha conhecimento de que ela está mandando aquilo ali para receber uma determinada proposta comercial, né, com mais informações sobre o coworking de vocês, sobre os serviços que vocês oferecem, enfim, uma proposta também financeira, sabendo que nesse período vocês farão esse tipo de consulta. Deixando claro, assim, parâmetros, quanto mais objetivos forem os seus parâmetros, né, melhor para tirar essa ideia do tratamento discriminatório. Então, assim, como é que eu posso ter essa certeza de que você está negando que eu esteja aí porque meu nome está sujo ou porque eu tenho determinada característica física? Sim. Então, é um pouco, né, assim, quanto mais você objetifica isso, né, quanto mais objetiva você deixa essa cláusula, melhor, mais segurança você vai ter. Agora, só uma coisa, por exemplo, já que a gente, então, no caso, eu ainda não assinei o contrato, e às vezes o cliente nem tem conhecimento dessa cláusula que consta lá no meu contrato, talvez, ao ele me passar alguma coisa por WhatsApp, principalmente, antes de ele me passar, a gente colocaria ali um texto que ele está de acordo de me encaminhar esses documentos, é isso? Será que essa seria uma alternativa para a gente? Mas aí você está chamando a atenção e aí ele vai pedir orçamento para o outro, que vai andar mais rápido e que não vai fazer com você. Então, esse tipo de coisa tem que tomar um pouco de cuidado. Mas mais tarde, vamos reparar, claro, né? Mari, né? Mari.
quando o próprio cliente entra em contato com você, pedindo determinadas informações, né, sobre o seu coworking, porque ele quer uma proposta comercial, ele está fornecendo o consentimento dele. Ninguém está obrigando ele está voluntariamente buscando essa informação. E não é necessário, gente, que, não, então eu vou mandar para o cliente um termo, ele vai assinar, me mandar. Não é isso. Não é isso. Né? É um lembrete. Vocês podem fazer uma mensagem padrão, né, com, por exemplo, o link, olha, a partir de agora iniciaremos a negociação, para mais informações sobre a nossa política, leia a nossa política de privacidade, do lado um link que vai ser remetido. Então, se você está continuando na negociação, você informa que está de acordo. Lucas, mas isso já pode estar no site. Se o seu próprio site já tiver a política de privacidade, aí acabou. Se ele entrou em contato com você, significa que ele é igual você vai comprar pela internet, primeiro, ou qualquer coisa de banco. Você tem que assinar que você concorda. Imagina se vai ler. Mas, Mari, não recomendo que essa seja uma presunção de que ele tenha lido, assim, né? Não recomendo dessa forma. Uma coisa é, se ele preenche o seu contato, a área do Fale Conosco no seu site, e já tem o listo de acordo, e aí você recebe esses dados dele por meio desse e-mail, aí, né, a gente já pode imaginar que ele realmente leu e tá ali. Agora, se ele entra em contato diretamente com você pelo seu WhatsApp, assim, você não sabe de onde ele veio. Ele passou pelo site e viu essa política. Ele pode só pegar do número e ter mandado. Então, é bom ter uma mensagem padrão mesmo, né, informando isso, ainda que faça remissão a essa política de privacidade. Eu acho que é um bom caminho aí para você. Mari, completando. Vamos deixar as outras perguntas, depois a gente fala no particular. Isso, tem uma outra pergunta ali do Rodrigo, bem interessante também, acho que não foi respondido ainda, né? As dúvidas falam muito de dados pessoais, mas grande parte dos nossos clientes são PJ. Essa lei se aplica a dados de outras empresas também? Não, vou responder aqui. Não, Rodrigo, dado de PJ, não. Só que como nós estamos em espaços de trabalho compartilhado, em coworkings, o que tem acontecido nos processos de adequação similares que nós estamos presenciando? É o PJ que faz a contratação, mas o nosso espaço ele é ou frequentado, ou pessoas entram em contato conosco, e essas pessoas são pessoas físicas. Então, o fato de eu ter uma PJ me contratando não barra todos os dados pessoais que eu vou tratar, e a partir de eu ter uma PJ me contratando, então os dados pessoais das pessoas, né, que são colaboradores daquela PJ que contratou o meu serviço, eles não precisarão. Sim, eles precisam, qualquer dado pessoal. Então, eu vou sobrepor só aquela barreira, possivelmente, ali da minha contratação com a pessoa jurídica, mas vão circular dados pessoais nesse meu serviço de qualquer forma. Então, não há como simplesmente tomar por certo que a contratação de uma PJ vai excluir o meu coworking da necessidade de adequação, porque seria uma presunção equivocada. Excelente. Gente, só uma coisa interessante sobre... eu brinco dizendo que o coworking parece um guarda-chuva, assim, uma árvore genealógica, né? Ela começa em um lugar e aí tem empresas e colaboradores, e quando você vai vendo, tem muitos dados que vocês têm acesso. Né? Alguns dados até que falam, dados de portaria, né? Porque tem uma questão de segurança. Para entrar no coworking, a gente precisa saber, a pessoa entra, quebra tudo, como é que eu não tenho um dado? Então, assim, são questões com tratamentos diferenciados, apesar de vocês, né, enxergarem eles da mesma forma, existem enquadramentos legais diferentes e tal, mas o que mais importante, o que é comum a tudo, é a parte da informação. Agora, vocês que trabalham mais com B2B, né, PJ, lembrem vocês ali, o controlador dos dados dos colaboradores dessas PJs é a própria PJ, é o cliente de vocês. Vocês figuram, né, como operador de dados, não sei se a doutora Bruna concorda. E aí eu vejo que a responsabilidade que a lei estabelece, né, a responsabilidade é solidária, todos ali que têm acesso aos dados podem vir a ser responsabilizados. Mas saindo o dado pela via da PJ, eu considero que, assim, vamos dizer, o muro protetivo de responsabilidade primordial é a PJ. Havendo a configuração aí de uma figura culposa, de um elemento culposo aí,
do coworking, aí eu já vejo que é uma questão da PJ em regresso buscar o coworking, mas não diretamente o titular. Eu vou fazer uma ressalva, Lucas. Assim, essa questão de operador-controlador na relação entre cliente PJ e o coworking, ela acaba por ser um pouco confusa. Por quê? Agora, a nível de União Europeia, nós estamos tendo reconhecimento de controladores. O que acontece? Quando a relação ela se dá de forma muito mista, acontece de, a mesma empresa, ela figurar como operador e ela figurar como controlador, dependendo da relação, e daí a gente vai lá, dependendo do nosso processo mapeado, para saber como que aquilo vai se dar. Vou dar um exemplo para vocês. Referente ao tratamento dos dados pessoais do meu contratado para fins do meu colaborador, eu PJ, cliente do coworking, para fins de dar, por exemplo, um vale alimentação para ele, sim, eu, empresa PJ, sou o controlador. Mas quando este meu colaborador entra lá na catraca do meu coworking, coloca o dedinho da biometria, eu sou o controlador daquele dado. Não vai ser a PJ que está contratando ele, porque eu tenho, foi uma decisão, né? O controlador é quem toma a decisão. E não foi o meu cliente PJ que decidiu colocar a catraca lá na entrada do meu coworking. É um serviço prestado para aquele PJ que está lá coletando um dado, que vai ser de uma pessoa física, que vai ter como frente daquele processo todo, quer dizer, na hora que o titular de dados tiver que apontar o dedo entre o empregador dele e o coworking para dizer quem é que coletava a minha biometria, ele vai apontar o dedo no coworking. Ele vai falar, não, eu sei da relação que eu tenho com o meu empregador, ele também coloca o dedo para entrar aqui, né? Então, assim, esse entendimento de controlador e operador, na maioria das vezes, faz sentido o que o Lucas Macedo está falando, que nós estamos sim perante essa situação de que o PJ vai ser, o cliente do nosso coworking, vai ser o controlador de dados do colaborador dele. Mas com a ressalva de que em algumas situações pode haver um misto na prestação do serviço dessa posição. E a gente tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de posição. Aí entra aquela questão ali que alguém perguntou de contratos, né? Eu preciso dispor dessas questões no meu contrato com os clientes. Sim, altamente recomendado, necessário, imprescindível. E aí, nessa questão de contratos, também vou deixar 2 pontos para vocês pensarem. Cuidado com cláusulas prontas, tá, pessoal? Muito cuidado com cláusulas prontas. Esses dias nós pegamos um contrato aqui que era para ter uma cláusula de LGPD para análise, e esse contrato posicionou completamente errado aquela empresa, colocou ela em uma posição que ela não deveria ter ali naquele contrato, ela assumiu responsabilidades que ela não deveria assumir, porque estava na posição, né, errada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o ponto B, cuidado com cláusulas padrão, né? Agora, se a gente digitar no Google, cláusula padrão de LGPD, aí vem uma cláusula daquelas. As partes estão cientes de todas as obrigações. O que isso me diz? Não me diz nada, não diz quem sou eu perante a legislação, não diz que responsabilidades que eu tenho, não informa meu titular, meu cliente de nada. O meu cliente PJ não sabe quais são as obrigações dele perante o meu coworking com os seus colaboradores. Então, assim, ela é uma cláusula padrão que fala, estamos todos cientes de que a LGPD existe. Ok, qual é a responsabilidade de cada um? Não sei, né? Então, esse tipo de cláusula também não traz muita garantia para a nossa relação contratual. Fala, Maria. Basicamente, você falou uma coisa muito, muito interessante. Se, então, no PJ, o funcionário do cliente entrar na sua catraca, então, no seu contrato deve constar que, apesar do funcionário estar entrando na catraca e eu ter acesso a esses dados, quem é responsável por esses funcionários é o cliente, entendeu? Não, aí eu vou ser responsável porque é o que a lei me traz, mas eu vou lá com a empresa que me fornece o serviço de catraca e vou puxar eles na responsabilidade também. Então é por isso que os nossos você junta outras pessoas nessa responsabilidade. Com o máximo respeito, assim, eu penso de forma diferente. O direito é muito bom por causa disso, né? Eu acho que a interpretação, e talvez por a gente ainda não ter essa autoridade nacional que se debruçou ainda em regulamentar e trazer,
eu acredito que assim, o diploma protecionista trabalhista hoje, né, ele tem um microsistema muito próprio. Então, querendo ou não, ali é o coworking, mas é a sede de trabalho, né? É o local onde o trabalho, o funcionário da PJ, ele faz. Então, assim, ele não opta assim, vamos supor que a pessoa não tenha um coworking, enfim, tem a sede própria e tem esse controle também de biometria e tal. A responsabilidade imediata, ele não está indo ali porque ele está indo consumir um serviço voluntariamente, ele está indo porque ele tem que trabalhar ali. E para ele trabalhar, ele precisa se... E assim, isso vem da determinação ainda, né, da empresa, né, da PJ. Então, ainda assim, eu tenho recomendado até que se faça essa distinção, por exemplo, não é nem a própria pessoa realizar esse cadastro, o coworking realizar esse cadastro da pessoa, não. A PJ solicita dos seus colaboradores os dados, né, e aí tem que informar também, porque também vai ter que passar por esse compliance, por essa adequação, coleta esses dados e, de forma autorizada e informada, passa os dados para o coworking, entendeu? Então, o coworking, ele toma conhecimento desses dados por meio da PJ, e não diretamente o titular lá. Sim. É uma Ninguém vai ter acesso direto ao funcionário. Agora, até essa questão da biometria é um assunto delicadíssimo, né? Porque biometria, se tem algo que nos distingue no mundo, é a nossa impressão digital, né? É quase que algo bem complexo, assim, que eu tenho visto. Acho que tem que ter o banco de dados, um nível de segurança muito grande, né? Lucas já saiu aqui para esse registro da biometria, mas basicamente isso que eu tenho para dizer. Esse é o tipo de dado que a empresa não tem como coletar em cruzado, né? O colaborador tem que ir lá colocar o dedo dele. E também um outro ponto, de que eu estava lendo essa pesquisa ali do censo dos coworkings, né? Que diz que mais de 80% das PJs que contratam coworkings tem a maioria dos seus funcionários como prestadores de serviço PJ. É isso. Isso que eu ia dizer. Não incidiria daí nem a relação trabalhista para nós, e a gente ia estar no campo de coleta direta de dados, né? Então, é uma relação que vai se misturar, a gente vai ter que ver como é que vai assentar, né? E mitigar nossos riscos, traçar os procedimentos contratuais mais fechados que nós pudermos para tentar tirar do nosso colo, né? E daí a gente tira a importância aí, Bruna, de realmente não se buscar modelos. Exatamente. Porque aqui nós estamos falando, repare assim, eu já tenho feito algumas consultorias e cada coworking tem uma estrutura muito própria de perfil de cliente. Tem coworking que tem 100% de pessoas físicas, tem outros que tem 100% de PJ com colaboradores, com 40, com 80 colaboradores, enfim. O perfil é que vai... que nós advogados, nós temos que analisar esse perfil e aí a gente oferece as soluções, né, personalizadas, específicas. Não adianta pegar algo que você percebe assim, se é um funcionário ou 40 funcionários, dá absolutamente na mesma, né? Então, tanto faz. Se você tem 1 ou 40, você tem uma sala pequena, uma sala grande, desde que o funcionário do seu cliente, do seu PJ, entra, você tem o mesmo problema. Então, precisa encontrar uma solução para isso, sim. E para que você não fique vendido, desculpe a expressão, nessa hora, né? Que você tenha algum tipo de respaldo nessa hora. Mas legal, muito boas essas dicas, viu? Ótimo. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Essa agora é minha. Eu vi que tá cheio de pergunta tua ali, Ismar. Eu botei 3 aqui, com relação à gravação interna, com as câmeras, né? Porque daí você está realmente pegando as imagens do pessoal, que passa ali justamente para a questão de roubo, alguma coisa assim, seguro, né? Para facilitar. Só que a imagem de todo mundo que está passando aí, a LGPD fala alguma coisa com relação a isso? Outra coisa, não sei se eu falo as 3 já. Daí já vamos respondendo uma por uma, para não misturar os assuntos. Essa questão da gravação interna com câmeras, tá, Ismar, ela teve inclusive uma consulta na União Europeia sobre se isto automaticamente seria uma coleta de dados sensíveis por causa da biometria facial, da possibilidade de reconhecer.
e o resultado foi que não, seria um dado pessoal, porque é a nossa fisionomia, mas a biometria, ela é a tecnologia... Desculpa, acho que estourou alguma coisa aqui na rua. A biometria, ela é a tecnologia empregada no processo de reconhecimento facial, tá? Então, eu diria que, sim, é um dado pessoal, porque ele é capaz de nos reconhecer, né? Ele identifica, mas ele não é um dado pessoal sensível. Qual é a relação que nós temos aí? Possivelmente nós temos um prestador de serviço fazendo esse tipo de intermediação. Pelo menos, ainda que nós vamos ter o software lá que vai nos disponibilizar as imagens da nossa câmera. Nós temos terceiros fazendo, né, essa intermediação. Então, se as questões de... nós teríamos duas bases legais aí para jogar, tá? A primeira base delas, nós poderíamos jogar isso para um consentimento, quer dizer, nós temos lá a especificação de que existe filmagem no ambiente por questões de segurança e etc. Ou nós podemos arriscar o teste para ver se nós estaríamos no campo do legítimo interesse, né, do tratamento de dados. Muitos vêm dizendo que e tem se entendido que essas questões de segurança, elas estão albergadas pelo legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? Ele é uma base legal que nos fala, basicamente, que eu posso tratar um dado pessoal desde que essa seja a expectativa do meu titular e que eu não venha a causar a ele nenhum dano significativo com o tratamento desse dado. Mas o legítimo interesse é um campo bastante perigoso, porque nós temos que, toda vez que nós estamos em um tratamento de dados de legítimo interesse, nós temos que entender aquele procedimento, nós temos que fazer um teste de legítimo interesse para ver se nós estamos naquele campo. Então, assim, na nossa tabela de mapeamento de dados, aqui do escritório da nossa metodologia, sempre que a gente entra no campo do legítimo interesse ou do consentimento, são os meus dois campos ali em amarelinho, porque é onde vai mexer, vai ser necessário uma maior gestão, tá? Então, não é desaconselhável utilizar imagens de forma alguma, são questões altamente indicadas para segurança, inclusive do teu negócio, do teu patrimônio, né? Mas, de qualquer forma, merece uma atenção bastante especial no processo de adequação, para nós adotarmos os procedimentos corretos. Mas, ô Bruno... Pois não, só complementando o que a Bruna falou, a partir do momento que você coloca isso, você tem que ter a filmagem disponível, e você percebe que não tem filmagem nenhuma, né? Na hora do vamos ver, não tem a filmagem. Sim. E daí é complicado também. Mas assim, o que a palavra-chave nesse aspecto talvez seja finalidade. Eu até enxergo também a segurança como interesse legítimo interesse, porque, por exemplo, segurança é algo basilar. Se a gente pensar na ideia do consentimento, assim, e que, por exemplo, a pessoa poderia se negar a isso, a gente inviabilizaria praticamente o sistema de segurança por vídeo, né? Porque tem ainda mais quem realmente quer fazer alguma coisa errada não ia querer ser filmado. Então eu vejo o seguinte: a empresa ela não é obrigada, né, de alguma forma, a não ter, muito pelo contrário, como a doutora Bruna falou, é aconselhável que você tenha, né? Isso por uma questão de segurança e tal. Agora, a finalidade do que, né, e o controle ali que vocês vão ter tem que ser um acesso super restrito, relacionado à finalidade. Qual é a finalidade da gravação? É segurança? Então, pronto. O acesso vai ser pelo setor de segurança. Quais são os funcionários? É esse aqui. Pronto, só ele que vai ver. Na hipótese de, né, havendo algum tipo de distúrbio aí na dinâmica, haja necessidade de acesso a esses dados, aí é feito o acesso a esses dados. E outra coisa que eu falo, que acontece muito, essas empresas de segurança, elas têm um tempo determinado, por isso até que eu acho que a doutora Thaís falou que a gente nunca tem acesso a esses dados. Os dados, eles não ficam armazenados lá por um período longo, né? Normalmente são 7 dias. 15 a 21 dias, assim, pelo que eu vejo mais aqui, entre esse tempo. Então, isso já também deve ser informado, né? Informe, olha... Sobretudo quando é um aspecto contratual, né? Está lá no contrato, está na política de privacidade, existem câmeras, que a finalidade, né, é para isso e que não vai ser... Agora você não pode desviar, né? Pegar essa filmagem depois, vou fazer uma filmagem aqui, vou fazer um comercial de TV. Entendi. Vou fazer uma propaganda aqui, um vídeo viral na internet. A finalidade não é essa. A finalidade é segurança.
né? Então, no nosso caso aqui nós temos, sei lá, 50 câmeras, são DVRs nossos mesmo, a gente grava tudo aqui dentro, mas esse lance de, se um coworker estava aqui dentro, ele rouba de outro, ok? Esse que, mesmo que roubou, que fez errado, ele não pode me processar sendo que está aqui dentro? Poxa, tu pegou minha imagem e tá, entendeu? Essa não é uma questão da legislação específica de proteção de dados, tá, Ismar? A gente daí vai lá para as questões de, inclusive, penais que a gente precisa garantir. O procedimento correto para liberação de imagens, ele não é mediante simples requisição, ele é por ordem de autoridade. Então, a gente ou vai estar com ordem de um delegado de polícia ou com uma ordem judicial para ser cumprida. Enquanto isso, o teu dever é apenas guardar esta gravação. Tá? Se o vizinho pedir porque bateram o carro dele lá, é melhor não entregar nada, então. Não, ele precisa ele precisa de uma decisão administrativa ou judicial que te determine a entregar. E daí o teu procedimento é entregar para a autoridade, né? Não é E caso eles possuam ainda, né? Porque também não é obrigado a você guardar necessariamente por um tempo desarrazoado. Vamos supor, 6 meses depois, que você vem instalar. Olha, você não é obrigado a manter durante tanto tempo, na verdade. Né? Você não é sequer obrigado a ter, efetivamente. Então, você fornece, obviamente, nessas hipóteses que a doutora Bruna elencou aí para vocês. Gente, vamos ver se a gente consegue terminar daqui uns 5 minutinhos, para não estender tanto, né? Mas eu tenho outras 2 perguntas aqui. A internet que o cliente acessa aqui dentro. Até então, tudo que ele acessar é responsabilidade minha, porque ele pode acessar alguma coisa errada. Só que, então, anteriormente, eu teria que gravar tudo para que eu pegue os logs, né? E se ele acessou esse site aqui que não deveria, eu sei que foi ele. Então, eu vou ter essas informações. Mas agora, eu posso continuar gravando isso, né? Fico para mim, de que forma que eu vou também, seria próximo da câmera também, eu só não vou abrir para ninguém, sei lá. O que eu tenho que mudar na internet para estar adequado à LGPD? As questões de registro, como é tu que forneces, inclusive questões de IP vão ficar gravado possivelmente na tua localização e etc., tu podes fazer o registro daquela navegação, por exemplo, e acesso. Só que este registro ele não vai constar toda a navegação que a pessoa está fazendo, e sim os sites que estão sendo acessados, as garantias que tu precisa para saber o tipo de webpage que foi acessada, horário, se possível, essas questões de navegação mais atreladas a registro do que conteúdo, tá? Se eu me faço entender na diferenciação. As questões de registro, sim, elas são inclusive uma garantia para ti, porque é tu que estás fornecendo esse serviço. Mas as questões de conteúdo de navegação, elas já podem vir a entrar dentro de uma questão de privacidade. Então, aí sim, não é recomendado. Perfeito. Com relação a eventos, né? Então, todos os meus coworkings, eu preciso garantir que meu coworking esteja protegido, com segurança, ok. Com relação a eventos abertos, né? Nós aqui somos bem tranquilos quanto a isso, não registramos a entrada de ninguém, certo? Então, vamos supor que tem um cliente meu que faz um evento de 20, 30, sei lá, 50 pessoas, essas 50 pessoas hoje, elas entram aqui sem nenhum registro. A minha pergunta eu vou ter que começar a registrar para proteger as demais, ou posso... Não é necessário registrar se tu não estás registrando. O que a lei nos traz se tu registrou, tu precisa tratar adequadamente. Não te obriga a registrar. Decisão sua. Decisão sua. Mantém assim. Porque normalmente muitos gostam de levar, porque pode acontecer de quebrar uma televisão, quebrar um equipamento de vocês, e aí ter esse controle, né? Para saber quem foi que quebrou, quem é que estava naquele determinado momento, na reunião, enfim. Mas não é obrigatório. Agora, sendo, como a doutora Bruna falou, você escolhendo que haja algum tipo de tratamento. Eu faço algumas perguntas, por exemplo, para alguns clientes, eu pergunto, olha, eu coloco meus dados aqui para vocês, para eu entrar. E aí, vocês vão ficar com esses dados aí por quanto tempo? A resposta é quase sempre, para sempre. Eu vou ficar aí com seus dados, vai ficar aqui no sistema... Né? E assim, então não se tem uma política de dados, ninguém busca, e é importante. A doutora Bruna trouxe muitos exemplos da União Europeia, e é interessante que a União Europeia ela tem passado, já tem um tempo que esse assunto lá é debatido, né? E aqui no Brasil é algo que é novo para a nossa cultura. Então é natural que a gente tenha um pouco essa sensação de que a gente está tendo que se adaptar com muita rapidez. Né, que
muitas questões, e é natural mas assim, o que eu vejo hoje, a minha função social como advogado, é tentar, vamos dizer assim, decodificar, traduzir esse juridiquês também, né, esse mundo que a gente tem aí, e possibilitar para vocês diferentes caminhos dentro do objetivo empresarial de vocês. Eu acho que não há um interesse nem do próprio legislador, nem não há interesse econômico de que nenhum negócio ele seja prejudicado por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, muito pelo contrário. A ideia é que a gente consiga ter um mercado muito mais seguro, muito mais sólido, que os direitos, né, a privacidade sejam respeitados, e o entendimento é esse. A pressa é porque já está, né, os clientes estão reivindicando isso de vocês, em algum momento isso vai ser feito, essa atividade aí de regulação, né, fiscalizatória também vai chegar, mas é algo que assim, a gente tem que pensar até nesse bem maior, de uma mudança de cultura, né, de uma nova recolocação da nossa sociedade, né, que a Lei Geral está aí nos proporcionando. Posso fazer uma última pergunta, minha? A última, pode ser, gente? Última. Então, a maioria dos coworkings, eles estão em prédios, tá? Quer dizer, alguns estão em casas, mas a maioria estão em prédios comerciais, que para você entrar neles, para você poder acessar, você deixa os seus dados. Então, essa é a minha pergunta. Já começa, então, pelo prédio. O prédio, então, nós vamos ter que ter uma reunião com os síndicos e ver como isso está sendo tratado, certo? Com os administradores dos prédios. Então, isso talvez seja a coisa mais importante que a gente tem para fazer. Eu não estou falando só de mim, estou falando de 99,3% dos coworkings existentes no Brasil. Então, talvez a pergunta mais importante a gente não tem só a gente que se adequar, a gente tem que pensar em tudo que está ao nosso redor para se adequar. Então, os prédios, as impressões, ou seja, é um caminho extenso e você tem que abrir essa visão e enxergar isso macro. É isso? Correto, Mário. Os condomínios são altamente impactados, porque, enfim, eles coletam os mais variados dados, inclusive de menores de idade. Um dos fatores que me chamou a atenção também nessa pesquisa do censo que eu estava olhando dos coworkings é que cerca de 30%, acho que era um pouco menos, cerca de 20% dos coworkings tem espaço para menores de idade, né? Então, para levar filhos, etc. Tem ambientes para isso. Chamou a atenção, cachorros e crianças. Nessa pesquisa que eu acompanhei, eu acho bastante perigoso isso, porque não tem um controle desses dados, né? Exato, e então, assim, sim, condomínios, essas questões, não só de coletas de dados pessoais, como dados de menores, dados sensíveis, biometria, fortemente impactados. E os coworkings têm total dever de puxar contratualmente a responsabilidade de toda essa cadeia, né? Exigir que as pessoas com as quais eu me relaciono, como o Lucas Macedo havia falado na apresentação dele, estejam também em grau adequado, né, de proteção e privacidade. O que a gente tem visto aqui, só para complementar, não vou demorar, mas até pela ideia do legítimo interesse da segurança, que é natural, né, hoje nos prédios comerciais, mas normalmente tem um tempo próprio, então, assim, normalmente os dados são armazenados por 60 dias. Então, se eu for aí hoje e só voltar daqui a 6 meses, eu vou ter que fazer um novo cadastro, porque os dados já vão ter sido descartados. Então, aqui, assim, mas o que é importante é ter essa comunicação, né, conseguir informar, vamos, né, falar para o titular de dados quanto tempo é que vai ficar. Olha, a gente está fazendo seu cadastro aqui por uma questão de segurança, você não vai receber o e-mail marketing, você não vai ser importunado com nenhum e-mail, com nenhum telefonema, nada. É só para uma questão de segurança e daqui a 60 dias some aqui, né, seus dados conectados. Então, também fortalecer essa comunicação, não só com o seu condomínio, com sua portaria, mas com seus fornecedores que, eventualmente, tenham acesso a dados, né, que vocês aí tenham em relação a clientes, a colaboradores, RH, contabilidade, enfim. O mais importante nessa reunião que o Douglas e o Ismar presidiram é que ele atingiu, desde
pequeno escritório até o maior escritório. Todas as perguntas são muito pertinentes. Muito obrigada pela ajuda de vocês, muito úteis, muito boas. Muito legal, então. Adorei, fantástico. Legal, acho que tirou várias dúvidas minhas também, né? Acho que foi bem oportuno para todo mundo aí. Douglas? É isso Obrigada, aí. pessoal. Parabéns, Bruna, parabéns, Lucas. Quero agradecer a Bruna, Lucas Macedo aí também por tirado esse tempinho, viu? Foi 10 minutos que vocês falaram, mas se deixar a gente leva o dia falando, é muito legal ter um assunto novo, inovador, a gente sabe que é um processo que cada escritório vai ter as suas metas e como corrigir, como colocar isso, né? É uma vivência para cada escritório, inclusive o meu, né? Já olhando, pensando aqui, já anotei contrato, já anotei câmera, já... Então, assim, é legal focar isso, e a gente sabe que ainda vai ser colocado isso como lei, realmente assinado, mas a gente já tem que estar ciente que é um mal necessário, a gente, infelizmente, vai passar por isso, né? Então, a gente tem que estar 100% qualificado e seja pequeno, grande, ou está começando o coworking agora, a gente tem que realmente seguir as normas e aí a gente conta com profissionais como vocês, que são entendedores, né? E nós como os aprendizes aí também. Eu agradeço em nome da Ansev aí, né? Essa tarde, são quase 2 horas de bate-papo aqui, tivemos aí quase 60 pessoas novamente assistindo, presenciando, e vai vir outros ainda mais para frente. Tá bom, gente? Obrigado aí para vocês aí. Obrigada para todos. Obrigado a vocês. Show de bola. Bruna, Lucas e Bruna, se me permite, eu só vou compartilhar o WhatsApp de vocês no grupo lá. Se precisarem de qualquer coisa, o pessoal fala com vocês. Grande abraço. Encerro por aqui, então. É isso? Obrigada, beijão. Parabéns. Valeu. A todos. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Valeu, gente. Prazer. Tá. Valeu.